Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tá ele, JP Ventura. Prazer, estou de volta. De nome JP Ventura. JP Ventura, é bom. É, maneiro, pegou? Eu gosto, pegou. Tá tudo bem, irmão? Tá tudo certo. Tudo certinho. Tudo certo. Como é que foram tuas férias, JP? Vamos começar por aqui. Caraca, passou tão rápido que eu nem vi. Lancei o bigode. Por que do bigode? Deu vontade. Vai ficar vermelho, tá ligado? A Mari, ela tava fazendo também comigo, que ela não esperava esse início, não. Ô, JP, então me ajuda aqui, cara. Vamos lá. O cara chegou aqui novo no YouTube, viu os cortes, pô, tá bombando. Chegou no vídeo completo, ele faz o quê? Dá uma ajuda pra galera ali, ó. Curte o vídeo, se inscreve e vai, fala a tua parte. Clica onde? Tem uma setinha do lado do inscrever-se ali, não tem? O que essa setinha faz? Aparece uma notificação ali, uma abinha embaixo, todas as notificações. O que isso quer dizer? Que você está ativando as notificações para receber quando a gente vai ter vídeos novos, cortes, shorts, tudo no nosso canal no YouTube. Então se inscreve, comenta, compartilha com todo mundo. E hoje é sem delongas. A gente está aqui com o primo do Deus da raça, Bruno Olivinha. Pô, tive que apresentar assim, Mário Jorge, mestre. Mário Jorge. Prazer. Como é que tá, mestre? Isso pegou a gente desprevenido aqui nos bastidores. Isso pegou a gente completamente desprevenido. Eu não sabia dessa informação. E a gente é nascido e criado junto, né, cara? Um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade, né? Não é sempre que um treinador de futebol de base tem a oportunidade de falar alguma coisa sobre o seu trabalho. Então, esses canais têm ajudado bastante a gente, né? Eu acho que tem ganhado bastante espaço, né? Tem dado bastante espaço. E a gente passa por um processo de treinadores de futebol no Brasil, onde alguns treinadores da base começam a chegar nos profissionais. Eu tracei um outro caminho para mim, fui para um outro lugar e tudo certo. Agora, com relação ao Olívio e Olivinha, a gente é nascido e criado no mesmo condomínio. A minha mãe e meu irmão são os padrinhos da filha do Olívio, que para mim é o Henrique, da Luana, que está nos Emirados, que é lutadora de jiu-jitsu. E, enfim, a nossa relação é de muita proximidade. Agora nem tanto, né? Que o Olívia tá em Santa Catarina, o Olivinha já não mora mais no mesmo condomínio, a minha mãe e os pais deles continuam no mesmo condomínio, na mesma batida lá, tal, não saem de lá por nada, mas tem uma relação muito próxima. Mário, cara, grande honra ter você com a gente aqui, como a Tati falou. Inclusive, um beijo pra Tatiana, a melhor produtora de podcast desse país. A gente tem que reforçar isso sempre. A gente tava querendo você aqui há muito tempo, antes de você, inclusive, ir lá pra seleção saudita. Mas assim, a gente quer falar, obviamente, da tua carreira, de bastidor, tudo sobre isso, mas uma coisa já na tua frase inicial me pegou um pouco, que treinadores de base estão trilhando um caminho para chegar no profissional e você acabou seguindo por um outro ali. É a tua vertente? Você realmente só quer trabalhar com base? É o que você tem como propósito? Enfim, é uma dúvida minha, assim, pelo que você falou. Não, assim, eu tenho um propósito de trabalhar com futebol profissional, sim, mas vejo o futebol brasileiro com muita dificuldade para o treinador de base chegar ao profissional. E eu tinha outras ambições. Eu tenho umas duas ambições muito grandes com o futebol de base. Uma delas é jogar uma Copa do Mundo de base, que eu acho que isso me aproxima um pouco a partir do momento que eu escolhi a Arábia Saudita para poder ser treinador. E jogar uma Olimpíada também. Então isso também me aproxima muito, já que eu estou na seleção de um país que tem um leque de oportunidades um pouco maior. Hoje são 8 vagas para a Ásia na Copa do Mundo Sub-17. Eram 4, aumentou para 8. Então a gente entra num grupo ali de 10, 12 seleções com condições de classificar e aí é trabalho contra trabalho, não vai ter jeito. Então a gente tem uma coisa que é legal de ter ido para a Arábia agora, que a gente tem tempo e tem condições de trabalhar com uma seleção permanente. Uhum. A gente trabalha com a seleção permanente porque esse projeto que eles me apresentaram é para que essa seleção ou parte dessa seleção esteja na Copa do Mundo de 2034, que é a Copa onde vai ser sede na Arábia Saudita. Tá, eu fiquei com vários ganchos na minha cabeça. Você tá de base, sub-17 e sub-17. E aí a sua ideia é treinar essa galera pra chegar numa Copa do Mundo de base. Mas aí ao mesmo tempo, como é que é pra você? Porque aí a gente vai passando, depois a gente volta pra... Isso pra mim é gostoso. A galera acha que a gente não estuda o convidado. A gente faz uma pautinha aqui, fica horas conversando, estudando. E beleza, vamos seguir o caminho natural do papo, porque... Como é que é simplesmente... Você já tinha ido pra Arábia? Você já conhecia a cultura? Ou como é que é se adaptar a isso tudo e tratar justamente com a garotada? A gente tá falando de uma geração nova. Como é que é isso pra você, cara? Como é que foi essa adaptação? Eu já estive em Dubai, né, 2019, mas competindo pelo Flamengo. Então tinha um pouquinho de conhecimento com relação à parte dos atletas, a cultura desportiva deles. Mas na Arábia Saudita eu não conhecia nada. É tudo um pouco mais fechado do que
o Emirados. A gente tem um treinador brasileiro que trabalha no Sub-20, que é o Marcos Soares, e a gente estreitou conversa. A partir do momento que ele foi para a seleção, ele via a possibilidade do meu nome encaixar no Sub-17, porque tinha uma brecha sendo criada lá. E aí eu fiz um processo de entrevista direto com o gerente, com o coordenador técnico, e deu certo. E outros técnicos da Liga? Eu sei que você está no Sub-17, na seleção, mas você tem algum contato com os treinadores da Liga que não sei se tem tantos brasileiros, mas tem muitos que passaram por aqui. Tem o Jesus, tem quer saber do Jorge Crespo. Jesus, Não, quero saber se... quer saber do Jorge Jesus. Se existe algum intercâmbio entre os treinadores da Liga com quem está na base. Muitos treinadores da base são brasileiros. Uhum. Posso te numerar pelo menos uns 8 a 10 profissionais brasileiros que trabalham na base da Liga Saudita. E aí, em N clubes, tá? Tem Qadsia, tem Fateh. Mas isso é uma tendência? Uma tendência que eles começaram por admirar, enfim? Não sei se é uma tendência. Eu sei que eles estão começando a se preocupar com a mão de obra na base, porque com o número de estrangeiros sendo muito grande na Primeira Liga, vão ter menos sauditas jogando. Então, quanto melhor formado for esse saudita, mais brecha ele vai ter para jogar. Entendi. E eu não sei se esse número de 9 atletas, se eles vão estender muito tempo, porque eu acho que eles vão chegar em algum momento, eles vão bloquear e vão diminuir para 4, 5. Entendi. Porque vai chegar um momento que não vai ganhar o time que tem os melhores estrangeiros, vai ser o que tem os melhores sauditas, né? É verdade. Então, e aí, assim, isso é um grande problema, porque você vai para os grandes times lá, são 9 estrangeiros. Se você está falando de 9 estrangeiros jogando, você só tem 2 sauditas jogando. E o banco? E o banco é todo saudita e tem jogador estrangeiro também no banco. Tinha equipe lá com 12 estrangeiros. Então troca estrangeiro por estrangeiro. Isso foi um grande problema para a seleção principal. Entendi. Entendeu? Isso foi até relatado pelo treinador que acabou de sair, que estava tendo problema porque os jogadores tinham pouca minutagem. Né? Então, o lance de trabalhar com a base agora e ter essa troca de conhecimento de cultura de futebol, porque tem francês, tem italiano, tem português, tudo na base, e brasileiros também. Então tem essa troca, essa mistura de cultura futebolística que faz com que o jogador aprenda várias vertentes e acaba evoluindo também. Eu não sei se isso é da Rádio Povão, digamos assim, Rádio Twitter, mas eu sempre ouvi muito que a Arábia estava tentando, principalmente, trazer novos ares para o país, no sentido de que mostrar o futebol como um outro caminho além do petróleo, para também ter outras formas de divulgar o país para turismo e tudo mais. Para você que está lá dentro, você sente muito talvez um tipo de investimento voltado para esse sentido? O entretenimento do futebol também trazer novos capitais, nova forma? Ou isso já era algo antigo? Porque a gente assemelha muito à China antigamente. Uhum. E aí todo mundo fala, é uma nova China. Mas aí a China teve algumas crises, principalmente a principal, que até o Conca foi para lá, que eu esqueci o nome, do Guangzhou. Uhum. E aí acabou falindo a empresa, nanana. E aí todo mundo sente, será que isso vai acabar? Será que não vai acabar? Eu queria a tua opinião sobre isso que está lá dentro. Esse investimento ele acontece justamente para impulsionar o entretenimento e o capital e os olhos para um outro lugar? Ou isso já tinha antes e eles só querem realmente dar valor? Como é que você enxerga essa situação? Assim, eu tenho 3 meses que eu tô lá, né? Tá. Então, assim, eu já peguei algumas situações de projetos grandes. Eles têm uma cidade chamada The Line, que é onde vai ser a sede do Neon, que é um projeto fantástico, você pode pesquisar um pouco sobre isso depois. O Clube Neon vai ser dentro dessa cidade. É aquela cidade com espelho. Isso aí. Deixa eu ver isso aí. Eu já vi isso aí, achei que era fake no TikTok. Porque tem vários vídeos no TikTok de uma cidade com a linha. É isso aí. É o projeto deles, é o projeto de outro mundo. E vai ter um clube de futebol lá dentro, que é de uma empresa que agora eu esqueci o nome, mas tudo bem. E esse clube é o Pérez Chamusca, que é o treinador. Grande Chamusca. Entendeu? Foi treinador do Botafogo, brasiliense. Ele é o treinador desse time. Esse time está na 2ª divisão e, assim, já lidera com uma grande vantagem o 2º colocado. Eu acredito muito que vai subir com tranquilidade da Yellow League para a Roche League, que é o nome das ligas. A tendência que você acha é que a Liga Saudita, nesse sentido, ela cresça cada vez mais. Não tenho dúvida. O crescimento com relação à parte da entrada do futebol feminino, que era uma coisa que tinha bloqueio, que agora você já tem uma seleção feminina. Eu não sabia. Uma seleção feminina, tem seleção sub-20. Então eles são obrigados a ter sub-17, sub-20 e a principal do feminino. A criação dos estádios para a Copa do Mundo. São projetos... Megalomaníaco. Isso aí. É coisa de outro mundo.
E ainda tem o desenvolvimento do futebol saudita, que eles, além do centro de treinamento para a seleção que está sendo construído em Riad, eles têm mais 5 cidades pelo país, onde eles vão ter centro de excelência em futebol, que serão administrados pela SAF, né? E os profissionais vão ter autonomia, por exemplo. Eu faço uma convocação da minha seleção, que é para Damã, que é uma cidade litorânea, por exemplo. Eu levo minha seleção para lá, mas vai ter um projeto funcionando lá que eu posso olhar jogadores também. Irado. Então são 6 polos dentro da própria Arábia Saudita para desenvolvimento do futebol. Nos próximos 2, 3 anos isso vai estar pronto. E hoje a gente tem uma seleção permanente, 80%, 85% dos atletas da seleção para a Copa do Mundo, possível Copa do Mundo ano que vem, já treinam comigo e jogam a Liga Saudita comigo com o time convidado. Irado. Eu jogo a Liga dos jogadores sub 2007, que a gente fala muito pelo ano do nascimento. 07. O 07, só que o meu time entrou em 2008. E aí hoje a gente está em segundo lugar com 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Caraca. Que irado. Mário, uma coisa que sempre me intrigou também foi a naturalização dos jogadores. Tem isso na Arábia em relação... Porque assim, em nível competitivo de futebol, talvez, pelo menos pelo que o povão imagina, seja um nível menor do que as grandes equipes. Até as médias equipes ali pode se equiparar. E aí, naturalizar talvez de uma outra cultura, que já tenha talvez uma técnica, eu não sei se pode ser um caminho ou não. Existe um pensamento da seleção saudita sobre isso? Porque tá trazendo muito estrangeiro. Tem uma galera que já tá lá, que já tá se acostumando à cultura. A gente comenta muito, por exemplo, sobre o Rodinei na Grécia, de um dia ele se naturalizar lá e jogar pela Grécia. É isso, no Rodinei talvez na seleção brasileira não tenha olhos, na seleção da Grécia tenha mais oportunidades. E na seleção saudita você vê isso com bons olhos? Isso acontece alguma coisa ali? Eu não tenho conhecimento disso, assim, porque já é uma liga muito tradicional ali na Ásia, né? Então eu não acredito que eles façam, por exemplo, o que a França fez. Né? A França vai para uma Copa do Mundo, se não me engano, em 2018. Sim, campeão. Sei lá, dos 26 atletas, 22 eram de fora, eram naturalizados. Eu não acredito nisso para a Arábia Saudita, porque já tem uma cultura futebolística bem desenvolvida. Né? O que, de repente, perderam um pouquinho a mão foi essa situação dos estrangeiros. Porque eu acho que se restringe um pouco mais, se você bota 50% disso daí, bota lá 4 ou 5 jogadores, você teria 4 ou 5 jogadores sauditas jogando efetivamente por equipe. Então isso daria um equilíbrio maior e você conseguiria desenvolver mais seus jogadores internamente. Esse é um pensamento do Mário. Estou falando que tem nenhuma informação de lá. Mas eu não vejo, por exemplo, o que está acontecendo no Emirados. Os jogadores são contratados mais jovens para o Emirados. Uhum. Eles passam 5 anos jogando a liga e aí eles podem ter a naturalização deles. Isso já está acontecendo lá? Já está acontecendo no Emirados. Tem 18 jogadores sendo naturalizados. Dentro dos 18 no Emirados, tem 5 brasileiros. Caramba, então o que eu tô falando já tá acontecendo, só que no Emirados. No Emirados. Isso aí. Entendi. Fala, pode falar. Vai. Não, uma dúvida sobre os 3 meses. Que você já foi pra lá. Então deixa que eu falo. Não vai, a gente viu... Não, é que é sobre isso. A gente já viu muitas vezes jogadores falando que chegou na Arábia, aí conta a história, me prometeram casa, me deram carro, me deram isso, me deram aquilo. Como é que foi isso? O que eles te prometeram? Por que você foi pra lá? O que você tem de estrutura ele pra tá você? sentido, porque ele é um dos maiores flamenguistas que eu conheço. Ele não queria que você saísse do Flamengo, mas... Não. Brincadeira, vai. Como é que é essa parte da relação dos treinadores? Não só dos jogadores que é outro mercado, né? Não, assim, até então tudo que foi combinado está sendo cumprido. Isso aí não tenho o que pestanejar. Eu cheguei lá dia 29 de junho, no dia 1º de julho eu já estava viajando. Então, assim, eu já não fiquei com a minha casa. Então, eu larguei a mala na casa do Marcos Soares, né, que é o treinador do Sub-20. Larguei minha mala na casa dele e já viajamos para o interior, porque estava muito calor nesse período. Viagem muito calor, a gente pegou 52 graus. Meu Deus. A sombra. Muito calor. E aí a gente foi para uma cidade do interior com 2.000 metros de altitude, é mais tranquila a temperatura. Mas a gente... 38. Por aí. Aquele Bangu meio-dia, sabe? Mas a gente foi para Abha, que é uma cidade na montanha, né? Lá, e conseguimos treinar. Aí tivemos outra dificuldade. A bola ficou muito rápida, falta de ar, adaptação, tudo isso. Eu me senti muito mal nos primeiros dias, mas depois adaptou. Mas, cara, tudo cumpriram.
com a gente. A gente foi pra Jordânia pra jogar o AFA Cup, uma competição do oeste da Ásia ali. A gente foi vice-campeão, a gente perdeu pra Síria na final. E durante esse período eles resolveram todos os nossos problemas. Quando a gente volta da Jordânia, da competição, 2 dias depois começa a trocar míssil lá naquela parada, ainda bem que a gente saiu rápido. Quando a gente volta, já tava cada um com o seu imóvel, já tá tudo resolvido. Tá. Não tenho nada para reclamar, nada. Maneiro. Agora, mais uma vez, a parte financeira foi o que pesou pro Mário sair daqui? Não, possivelmente foi o projeto de poder estar jogando uma Copa do Mundo num tempo recorde. A Copa do Mundo Sub-17 vai acontecer nos próximos 5 anos no Catar. Né? Então, 2025, novembro, tem uma Copa do Mundo que eu posso estar dentro dessa Copa do Mundo. E colocar, iniciar minha carreira internacionalmente com uma seleção e conseguindo chegar numa Copa do Mundo, quem sabe, ganhando um jogo depois de 35 anos, que a Arábia Saudita não vai para uma Copa do Mundo. Caramba. Acho que isso é bem legal, é bem atrativo pra gente botar a mochila nas costas. Se a seleção principal ganhar um jogo da Argentina na Copa foi em divisa de águas, imagina numa Copa do Mundo Sub-17 sendo campeão, levando... a minha dúvida é mais sobre adaptação em relação à cultura. Você sofreu muito em relação à cultura? De, tipo, mudança, comida, não sei, fuso, horário? Não, foi difícil pra você? A gente gosta de bastidor, a gente quer saber as histórias. O fuso é bem complicado, né, cara? Assim, são 6 horas pra frente, tu já chega meio atordoado, porque tu já chega trabalhando. Tu não tem aqueles 3, 4 dias de descanso pra que você possa se adaptar, entender onde é que você tá. Comida, não tem feijão. A gente que levou daqui, a gente já sabia que não tem feijão, então cada um levou 5 quilos de feijão. Nós somos em 4 brasileiros, né? Eu e mais 3 na comissão, Douglas, Marlon e o Breno. O Douglas é o preparador físico, o Marlon atua como um gerente, um supervisor, um auxiliar técnico direto ali, e o Breno é o treinador de goleiro. Então vocês levaram 20 quilos de feijão. Exato. 4, 5 pra cada ali. Exatamente. E vai levar mais agora. Eu vou levar mais, agora eu vou levar outras coisas também. E aí, assim, não tem feijão, mas o restante tudo é muito fácil pra gente comprar. Não tem problema nenhum. Agora, como a gente pegou muita cozinha indiana, tailandesa nos hotéis, até a salada tem pimenta. Nossa. Entendi. O Breno gosta. O Breno, sorvete com pimenta, o Breno vai. Isso. Mas brócolis com pimenta não dá, né, cara? Isso, gente. E o biricutico? O biricutico não tem. Não tem nada. Não tem. Não tem, é verdade, né? É 0,8. Zero álcool. Não, mas é 0 álcool na rua ou até no hotel? Tu não pode tomar no quarto? Não tem lugar nenhum. O champanhe da Fórmula 1 é refrigerante. Na Arábia Saudita, nos países. Caramba, gente. Não tem. Assim, isso é um grande dilema que eles vão passar se eles forem receber a Copa do Mundo em 2034. Porque no Catar teve problema. Teve muita festa em hotel internacional com... Como é que vai fazer que isso? Não tinha. Eu não sei. Se você está disposto a abrir as portas para os turistas, você talvez tenha que entender quais são os limites da tua cultura para receber esses turistas, talvez, né? Exatamente. Cara, bom ponto isso. Eu fiquei pensando aqui. Se tiver mais história de bastidores 3 horas, é porque uma outra coisa que aí, entre aspas, mais 3 horas, 3 meses. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, o René Simões esteve aqui também. Fenômeno, né? Fenômeno, bizarro. E ele falou sobre uma situação que ele viu o cara dando um tapa na cara, não foi? Um tapa na cara dentro do vestiário. Tem uma imposição talvez mais rigorosa. Ele falou... porque tava recente aquele caso da chicotada. Chicotada no jogador. E aí a gente perguntou pra ele sobre isso, ele falou que ele nunca viu uma chicotada, que era demais, mas que ele via uma situação muito... em determinados lugares, uma parada mais incisiva, assim. Em relação ao tratamento deles com vocês, com as pessoas que não são de lá, é tudo muito de boa mesmo? Porque a galera sempre tem um estigma. Se a rapaziada é gente boa, até onde vai os limites da cultura. Como é que é isso? Cara, eu cheguei muito preocupado com tudo isso, né? Porque a gente tem quando você fala que você tá indo, as pessoas já estiveram lá, tentam te falar das experiências, mas tu tá falando de experiência de 15, 20 anos atrás. Com toda essa abertura da Arábia Saudita pro turismo, né? De tentar levar um Cristiano Ronaldo pra Liga, o Jorge Jesus tá na Liga, tentaram levar o Messi, tem o Neymar. Todos esses caras chegando lá, eles vão ter que efetivamente desconstruir algumas coisas que são centenárias para eles, né? Então, eu acredito muito que aos poucos eles vão flexibilizar algumas coisas. Ainda não tive nenhum tipo de experiência negativa. O que eu vejo lá com relação ao que eu tinha de experiência daqui? O treinador é o manda-chuva de tudo. O treinador é o centro das atenções e ele
Se ele for um centralizador, ele vai ficar exacerbado de trabalho, porque tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Então, como eu ainda levei algumas pessoas da minha confiança, eu consigo delegar algumas coisas ali para alguns deles e eles me dão muito suporte. E ainda assim, tenho 2, 3 árabes que ficam também aí nesse guarda-chuva, vamos dizer assim. Na comissão técnica. Para tentar me ajudar, porque são pessoas que já são da bola, de lá, e que entendem que não pode ser daquele jeito. Mas tudo é reportado ao treinador. Tudo. Entendi. Essa água aqui tá quente, por exemplo. Se eu falar que tá quente, esquece. Daqui para frente, ela vai estar sempre congelada. É desse nível. É um respeito. Tudo, exatamente. Um respeito absurdo com o treinador. E o que a gente não tem aqui. Aqui é o contrário. Aqui a gente faz uma depreciação ao nosso profissional, ao nosso treinador, a um cara que deveria ter um mínimo de respeito. Você pode concordar com o que eu falo, com o que eu faço dentro do campo, com o que eu treino na minha equipe, ou não, é um direito seu. Agora, o que a gente faz aqui, com a imagem do treinador, com a pessoa que do outro lado, que é um ser humano, para mim é um absurdo, cara. Para mim é um absurdo. Em nenhum lugar do mundo, o profissional é tratado da forma que é tratado aqui, cara. Com todo respeito, assim, eu não tô falando o nome de ninguém, mas a forma como os profissionais, principalmente os treinadores, são tratados aqui no Brasil, é como se o cara fosse, cocô do cavalo bandido fedendo a peixe, sabe? Assim, desculpa a linguagem. Porque o tratamento que tem a um profissional, quem colocou esse profissional ali? Quem avalia o trabalho desse profissional? Quem vai chegar assim, não, tá na hora de estancar, vamos tirar, porque tem direito de fazer isso. Quem contratou tem o direito de fazer assim, daqui pra cá não tá legal, nós vamos te trocar. Todo mundo tem direito de fazer isso, inclusive lá. Uhum. Inclusive lá, eles podem fazer isso comigo a qualquer momento. É um risco que eu assumi. Entendeu? Só que o que eu vejo é um respeito e uma capacidade maior de avaliar o teu trabalho. Se tá sendo bom ou se tá sendo ruim. Entendi. Entendeu? Porque a gente chega lá para mudar uma situação de cultura de jogo de uma geração. A gente não chega lá só pelo resultado. Não é só por isso. Eles querem mudar a forma de jogar. A forma que estava sendo jogada até aquele momento não estava agradando mais eles. Eles mandaram 4, 5 vídeos assim, a gente quer mudar isso. Tem condição? Falei, cara, eu preciso ver os jogadores em loco, preciso ver os jogadores no dia a dia. E eu vou te falar se eu tenho condição de fazer ou não. E eu preciso ter uma amostragem maior, preciso ver mais jogadores. Não posso ficar só com um grupo de 25. Aí me fizeram uma convocação de 35 jogadores no primeiro momento. Aí desses 35 eu cortei para 21. Aí eu convoquei mais 9 na segunda convocação. Cortei para 24. Aí cheguei a 26. Desses 26, eu tenho 10 jogadores que flutuam. Eu não tenho 100% da seleção permanente comigo. Eu tenho ali 85%. Tem jogador lesionado, tem jogador que fica doente, tem jogador que tem problema familiar e a gente libera para algumas coisas. E eu convoco desses 10 jogadores que eu escolhi também, que ficam flutuando e ficam nos clubes. Por quê? Quando a gente determinou os 26 jogadores, o Hilal e o Nasser era a base da seleção. 13 jogadores no total. Eles não iam perder. Não iam largar os jogadores deles. Não iam deixar 7 do Hilal e 6 do Nasser. Aí o Hilal falou assim, por que tem 6 do Nasser e não tem 7? Aí o Nasser falou assim, por que tem 7 do Hilal e não tem 6? Caraca, gente. Então vamos limitar, vamos cortar para 3. 3 de cada. Vamos dar equilíbrio para a situação. Aí, beleza, foi aceito, passou a situação. Mas aí o maluco que tá jogando não vai querer ficar lá também, ou talvez se destacar mais. Não, sim, eles voltam de boa, porque tem uma situação que a SAF manda na competição. O governo tem uma direção de todos os clubes. Entendi. Entendeu? O governo meio que, como financia todos os clubes, eles têm autonomia para colocar algumas regras. Entendi. E aí isso foi um acordo que chegaram ali a uma situação, vamos botar 3 de cada, 4 de cada? Eu falei, não, beleza, 3 de cada já me atende. Não tem problema. E aí, de repente, esses que flutuam um pouco mais são esses jogadores que eu tive que devolver pro Nasser e pro Hilal. Entendi. Não só para eles, tiveram mais 2 times que tinham jogadores também em excesso. Por exemplo, eu ia cair para 3, mas o Cádiz ia ter 4. Aí o Cádiz disse, por que eu não tenho 4? Aí, liberei 1. Então, tentou ter 3 jogadores de cada equipe no máximo dentro dessa seleção permanente. A gente está desenvolvendo o trabalho. E assim, o que é muito legal é que você
em pouco tempo, como você treina todos os dias com o menino para jogar na sexta, lá a gente treina domingo, segunda, terça, quarta, quinta, joga na sexta. Sexta-feira já é um dia especial para eles, que não como se fosse o domingo pra gente aqui, mas no sábado não tem nada. Sábado... É sagrado, né? E aí, tu vê o desenvolvimento, tu vê os moleques jogando, tu vê saindo jogada, tu vê o moleque saindo do campo assim, vem correndo pra cima de tu pra comemorar contigo, porque, pô, tu me ensinou isso. Tá dando resultado. Pô, isso aí não tem preço. Isso é muito maneiro, né, cara? Maneiro. E como é que é a comunicação com eles? Agora, deixa eu te cortar, por favor, rapidinho. Vai. Agora tem que fazer. Ficou muito na minha cabeça a sua frase, principalmente sobre os treinadores. E é uma diferença de... Você falou da avaliação do trabalho dos treinadores do Brasil. E aí, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Em que sentido? Em relação à imprensa / a cultura do resultado. Se é sobre isso que você está tentando enfatizar também, que perdeu 2, 3 jogos, ou tal jogador que rendia não está rendendo, então vamos tirar, vamos botar outro. Ou se é sobre, talvez, uma cultura na análise do próprio time. Porque a gente também teve uma situação, entre aspas, recente com o Flamengo, por exemplo, principalmente sobre o DNA do clube. De que o Tite talvez fosse um treinador... Não, eu só estou falando do Tite como exemplo, não estou falando uma opinião sobre ele. De que talvez fosse um cara que não combinasse com o DNA do Flamengo. Assim como, sei lá, o Mano Menezes no Fluminense, enfim. São exemplos de treinadores que talvez tenham um tipo de formato de trabalho que não faça sentido. Aí a minha pergunta, a minha troca de ideia, a crítica, entre aspas, é voltada para a forma como a gente entende que o profissional de treinar, né, o treinador trabalha no Brasil, ou se isso tem muito também a ver com o DNA que ele carrega desde a própria vida dele, que você tem o seu próprio DNA também, de ser ofensivo, de ser trocar passes, de ser vertical ou não. Como é que você enxerga esse erro na validação do trabalho dos treinadores? O principal de tudo para mim é saber o que eu quero. O que o clube quer? Será que o clube quer? Sabe qual o caminho que eu vou seguir? O que eu quero entregar para minha torcida? O que eu quero entregar para minha direção, para o meu clube? O clube tem consciência daquilo que ele quer. A gente falou de DNA. Todos os clubes no Brasil sabem do seu DNA? Esse é o primeiro ponto. Se eu souber, já tem um bom critério seletivo para trazer o treinador para mim ou não. Mas o que a gente vê é que as trocas de treinador ficam muito atreladas à oportunidade do mercado. É verdade. É o que está disponível. Pelo menos a troca de treinador, o treinador sair do clube X para ir do clube Y, contrato em cima de contrato, isso parou um pouquinho de acontecer. Isso acontecia muito. É verdade. Isso parou de acontecer. Então, o que eu vejo é a cultura do resultado exacerbada. Esse é o primeiro ponto. DNA, a cultura do resultado muito exagerada. Julga pra mim um trabalho bom no Brasil hoje. Que eu vou te falar que eu tenho certeza que não vai passar pela tua cabeça. Um trabalho bom, Fortaleza. Perfeito. Certo, um trabalho exemplar. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não, eu mesmo admiro muito não só o Vojvoda, o Marcelo, que é presidente, o CEO, eu admiro muito. Já falei isso com a Tati também. Ele sabe o que ele quer, o treinador entrega o que ele quer, troca-se jogadores, vende-se jogadores, chegam jogadores novos e o trabalho se mantém consistente. O investimento na estrutura do clube, na base, é muito, muito... Quem transforma tudo lá como relação de crescimento como estrutura, não foi nem o Vojvoda, foi o Rogério. Sim. Eu tive lá jogando a Copa do Brasil contra o Ceará, então a gente usou as dependências do Fortaleza, eu fiquei encantado. E aí ele que montou a sala dele lá. Ele que meio que deu o pontapé inicial, que é uma coisa que ainda está se construindo. Está sendo atualizado o tempo todo. O projeto ainda não está zerado, mas quando eu estive lá, eu fiquei encantado. Para o Fortaleza, uma estrutura extremamente enxuta, funcional e de altíssima qualidade. Então, eu vejo muito disso. E aí, como a gente não sabe o que a gente quer, a gente fica à mercê de coisas que foram marcantes no passado. Eu quero jogar como fulano de tal. Cara, já se passaram 5 anos. Se continuar com os mesmos jogadores, são 5 anos mais velhos. E nenhum treinador vai conseguir fazer, talvez, o que aconteceu lá. Não vai conseguir fazer. São 5 anos mais velhos. São jogadores com mais lesões. São jogadores que, de repente, já não têm os mesmos objetivos que tinham há 5 anos atrás. Tem aquela Até frase. que já ganharam, né? Se você não sabe pra onde tá indo, qualquer caminho serve. Entendeu? Pra mim, passa muito por isso. E aí, imprensa, falando propriamente da imprensa, que não quero direcionar nada pra ninguém,
a gente fala de trabalhos em cima dos resultados que a gente avalia de quarta, quinta, sábado e domingo. A gente não consegue mais estar lá no dia a dia para ver como é que tá. A gente não consegue. Não tem mais aquele repórter, o setorista, que ficava na beira do campo e conseguia, porque o CT não te permite. Se o treinador quiser bloquear, não vai entrar ninguém, vai entrar só na hora da coletiva, ele faz isso. Não tem mais isso. Então a gente não sabe como é que tá o dia a dia, se o ambiente está bom, se não tá, ou por que de repente o cara tá na zona de rebaixamento, o trabalho dele continua, e o cara tá lá na zona de classificação da Libertadores, ele é demitido. A gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que isso passa um pouco pelas pessoas da direção do futebol, e aí o cargo, seja lá qual for, se é o executivo, se é o coordenador técnico, se é o diretor esportivo, que é um cargo que a gente não tem no Brasil, se eu não me engano, só o Paulo Autuori e o Muricy que fazem isso hoje no Brasil, que é o diretor esportivo. Tinha o Fred no Fluminense também que saiu. Tinha um Fred no Fluminense. Então, assim, é um cargo que é muito importante, que é o cargo, para mim, que cuida dos interesses do clube. Ele faz um elo direção, futebol, parte técnica, faz uma situação de dentro desse caminho, achar um denominador comum para os interesses do clube. É o que tem no Manchester City. Sim. Então, né? Que é o cara do global, que agora o Klopp é o global do Red Bull, por exemplo, que vai cuidar dos interesses de todo o clube. E eu acho que passa um pouco por isso. Não sei se eu consegui... Eu entendi. Eu concordo muito com você, mas o meu papel aqui também eu tenho que trazer o outro lado. Não que eu concorde muito, mas eu queria a tua opinião sobre o outro lado. Também já ouvi muito de muitos amigos, comentaristas, de muitas pessoas da imprensa, e torcedores, principalmente, porque no final das contas é quem fica mais chateado ou mais feliz se perde ou se ganha. É a torcida. Esse é o 0-1 do futebol e acabou. E aí eu também ouvi muito de um lado onde a gente também tem essa cultura que faz com que se demite por resultado, que também se contrata por resultado. O que eu tô querendo dizer? Eu já ouvi muito, principalmente dos treinadores que começam, ou que tem um trabalho, não vou falar nomes, mas que tem um trabalho legal em times menores, e que estão tendo uma sequência e acabam trocando para um time de maior expressão assim tão rápido. E acabando abandonando um projeto, como você mesmo tinha falado. E aí eu já ouvi muito, quando tem um caso, não é isolado, que tem alguns anos, várias vezes, mas muito menos em proporção do que do outro lado. Mas quando tem isso, eu ouço. E aí depois reclamam quando acontece a cultura. Eu queria ouvir de um treinador como é saber que também existe esse movimento. Porque assim, do meu lado se eu sou um treinador e existe uma oportunidade, tanto financeira quanto profissional, muito boa, mas aí tu também tem um projeto a longo prazo que tu iniciou, e aí, sabe? E aí tem a cultura junto. Porque tu sabe, tu vai, e aí você vai ser cobrado pelos resultados que você tá há anos fazendo aqui. E aí se você perde 3 jogos, você perde. E aí tu queimou a tua imagem aqui também. Enfim, eu queria ouvir o seu lado sobre esse outro lado também de crítica aos treinadores que acabam mudando por pressão financeira ou assim, crescimento. Eu acho que cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Não tem jeito. O projeto que tu tá a longo prazo também pode acontecer dos resultados pararem de acontecer e você ser mandado embora. Não tem jeito. Isso é o risco do treinador. E eu acho que aí cabe isso, né? Ver o que isso pode te trazer de benefício. A gente fala muito da troca do treinador em cima da demissão. Mas acontece exatamente isso daí também que você está falando. Um treinador que está fazendo um bom trabalho numa Série C, vai para a Série B, está fazendo a Série B, vem para a Série A. Isso acontece. Acontece de trocar de time dentro da própria série. Sim. Né? A gente teve um caso esse ano dentro do Campeonato Brasileiro. Estava empregado num clube, saiu de um clube e foi para o outro. Teve no início também do ano. Sim. Então, assim, eu, sinceramente, eu avalio muito a condição onde eu estou. Eu, Mário, falando, se eu passar por essa condição, igual eu passei agora. Qual é a condição que eu estou? Aonde eu posso chegar dentro das vertentes que eu quero? Eu consigo chegar continuando aqui? Possivelmente não. Por exemplo, eu te falei aqui no começo que eu tinha a ambição de trabalhar numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada. Ponto. Continuar no Flamengo eu não ia conseguir. Só se fosse para a seleção brasileira. A seleção brasileira, eu não tive nada. Apareceu uma seleção que pode me dar essa possibilidade. Nem base, seleção brasileira? Não. Entendi. Pode pintar a minha possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, por exemplo, ela pode pintar, só que fazer um movimento para o lado. Eu vou para outro lugar. Então eu avalio a minha questão porque eu também tenho minha família, eu tenho meus desejos, tenho
Eu tenho minhas coisas que eu imagino para mim daqui a 5 anos. Eu imagino daqui a 5 anos tá fazendo isso que eu acabei de falar. Daqui a 10 anos, eu quero me tornar um coordenador técnico e ajudar a formar outros treinadores. Daqui a 15 anos, eu quero ser um diretor técnico e ajudar o clube que eu estiver trabalhando. Ou não, eu posso parar. Eu não quero mais, tô de saco cheio disso, vou viver minha vida, vou cuidar da minha família, do meu filho, Acabou. Pode ser isso, uma opção minha. Só que assim, eu tenho planos para 5, 10 anos da minha vida que eu consegui trilhar pro caminho que eu tô agora. Porque onde eu tava, eu já não tinha mais para onde andar. Não tinha. Eu tenho que ser realista comigo mesmo. Eu não ia ter uma chance no primeiro time. Eu tinha consciência disso. A chance que abriu agora nem abriu pra você. Nunca. Por quê? Porque ele não é o Felipe Luiz. Entendi. E nada contra o Felipe. Adoro o Felipe. Vai ser um baita de um treinador. É um cara extremamente inteligente. Muito bem assessorado. As pessoas que estão em torno dele também são muito boas. Nada contra. Porra, o Felipe é meu parceiro de profissão hoje. Além de ter sido um baita de um jogador, um grande ídolo dessa última fase do Flamengo. Não tenho nada para falar dele. Acho que ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Ele vai seguir fazendo. Só que aonde o Mário ia estar situado nessa parte? E aí é uma coisa que você tem que fazer com você mesmo. Eu parei e avaliei minha vida. Falei assim, e aí? Flamengo aqui tá legal pra você? Tá ótimo? Tá, beleza. Tava bom. Campeão da Libertadores, tava em segundo no Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Estadual com vitória, só que chegou a coisa de lá. Eu falei, então... Cara, sobre o Felipe Luiz, ele já sofreu talvez o que essa cultura faz com os treinadores. O Felipe Luiz, quando começou, obviamente não vou lembrar, você pode me ajudar. Se eu não me engano, foram 2 jogos que ele ganhou. Do Corinthians e mais um jogo. Era comparado já ao trabalho do Jorge Jesus, gente. Colocaram o Felipe Luiz num patamar muito alto. Não que ele não tenha potencial para isso. E a derrota pro Fluminense já deu uma mexida. E aí depois, se não ganhar um segundo, um terceiro jogo, já não é a mesma coisa. Eu queria a opinião do flamenguista. Não, mas aí entra a megalomania isso, do flamenguista também, né? Não tem como... Sempre vai ser... A derrota é muito grande, a vitória também é muito grande. Então... Eu não acho que é só com o Flamengo em relação ao treinador. Mas, sim, eu tô entendendo o que tá falando. No Flamengo... Tudo multiplicado, né? Felipe, na minha cabeça eu tô tentando formular uma pergunta pra você. Assim, eu acho que é cruel. Eu acho que é cruel o que essa cultura faz com um treinador que tá começando. Eu acho que é muito cruel. Mas, ao mesmo tempo, também tem um lado bom. Uhum. Eu tô tentando pensar por todas as cabeças, digamos, que aqui. E aí tem o ônus e o bônus de você ser um cara que é muito querido pela torcida, conseguir ótimos resultados no início, depois perder e meio que te eximirem de algumas culpas que você pode ter carregado. Porque é normal. Não tô falando que ele é culpado por ser ruim. É normal errar. Uhum. Ainda mais começando. Você imagina o Felipe Luiz prolongado no Flamengo? Você imagina ele por um tempo ali, mesmo errando? Porque é normal acontecer? Sim. Você acha que ele vai ficar? Acho. Por méritos técnicos ou por ser o Felipe Luiz? Pelos dois. Entendi. Ele tem muito mérito técnico. Muita coisa. Ele é muito inteligente. Ele tem uma percepção do jogo que, conforme eu te falei, ele tem um grupo de pessoas ao redor dele que também são muito inteligentes pra coisa. Então, eu acredito sim num trabalho longevo dele no clube e acredito muito que ele possa chegar em níveis mais altos que ele já tem hoje. Eu sempre vi que ele já fazia isso no campo, né? Ele já era um técnico dentro de campo. Tem um corte do Barroca que o Barroca fala dele, né? Um jogo mudou o jogo, que o Curitiba tava com 1 a menos, se eu não me engano, teve um jogador expulso, o Curitiba. E o Felipe começou a falar alguma coisa dentro do campo, o Barroca ficou assustado, né? E aí mudou. Você chegou a treinar ele naquele momento que você assumiu como interino, né? Ele machucou. Ele machucou a panturrilha. Entendi. Aquela panturrilha dele lá. Pega ele Ele se aposentou com quantos anos, Felipe? 37? Ele é 85. Ele é 85. Não dava não, mano? 38, pra né? continuar, não? 38 pra 39. 38 pra 39. Não dá, não. Dava, mas ele já não queria. Ele... Entendi. Quer tocar? Quer falar de Não, Flamengo? vai. Que a gente interrompeu a última vez. Porque a gente vai voltar no Flamengo, mas
Só pra tentar seguir uma lógica. Ou a gente começa do início, sei lá. É porque já foi. Isso aqui não existe na minha cabeça. Tem muita coisa pra gente falar. Cara, como é que é pra você? Você é saudosista em relação ao futebol? Sou. É, né? Sou. Eu também sou. A gente já conversou com muita gente também em relação a isso. E como é que é treinar a nova geração, que não tem a mínima ideia de como é? Ressignificar muita coisa para muitos atletas, né? Aqui no Brasil é um pouco mais fácil, né? Porque você tem a facilidade da linguagem. Agora, como é que tu vai ressignificar uma coisa que os caras não têm ido lá na Arábia Saudita? Então, cara, é isso aí que eu queria saber, cara. Então, meu primeiro contato com eles foi tentar dar um significado para cada posição. Mostrou os vídeos do Pelé, do Romário, do Ronaldo, tô brincando. Não, eu usei vídeo do Flamengo. Olha só. Flamengo 2019, do Flamengo campeão da Libertadores, do Flamengo campeão brasileiro sub-20, sub-17. Falei assim, é extremamente possível, tem a idade de vocês. Possível. É só acreditar que dá pra fazer. E eles? E eles ficaram de bobeira. Falei assim, o seu time aí, a gente é campeão do mundo com esse teu time. E foi de igual pra igual, pô, com o Liverpool. Dava pra ganhar o mundo também, Porra, de qualquer jeito. e assim, eles ficaram, assim, de bobeira, né? Com a velocidade. Eu falei, esses meninos aqui têm a idade de vocês. Eu mostrei o Sub-17 de 2021 pra eles. Tenho os recortes, né? De lances legais e tal. E eu mostrei pra eles, assim, extremamente possível. Só a gente acreditar. Mostrava o treino e mostrava pros meninos aquilo acontecendo no jogo, sabe? Uhum. Eu tinha um vídeo do treino. Sub-17 de 2021 era Matheus Gonçalves, Vitor Hugo, França, Pô, Peterson. esse Vitor Hugo joga bola, mano. Quando eles viram o Matheus Gonçalves jogando bola, assim, o que falaram? Ah, Quando eles viram os lances pô, do... eles ficaram de bobeira com França. com França, pô. Eu sou muito fã dele. França, monstro. Tá louco. França dá uma arrastada contra o São Paulo, assim, que ele passa no meio dos dois zagueiros, abre o Aquela passe. contra o Botafogo, que ele volta de lesão. Era comigo. Era tá? contigo, né? Tá. Voltou de lesão, levou metade do time e fez o gol. Fez gol não, acho que tocou pro Matheusão, Matheusão perdeu. É. Ainda tinha o Matheusão no time. É, Confesso que eu não... Essa parte não é comigo. Eu não tô tão daqui a ligado. pouco ele volta. Eu lembro muito... Porque ele chegou a jogar no time titular. Jogou, do Vitor fez Hugo. gol. Eu lembro do Vitor Hugo. Vitor Hugo tava até ontem meio lá. campo. Ele Foi saiu Campeão fora? da Copa do Brasil, quase titular, né? O Eu sempre Vitor Hugo gostei foi desse pra moleque. Turquia. Ah, sacanagem. Ele é do... Foi pro... Ah, não sei o nome do Não, time. é que o time tem algum time na França que é dos É da donos. Hood, É né? da Hood, né? Ah, Eu tô olhando esse papel. E que o engraçado. França tá do Textor, né? Igor Hood. Tá no Crystal Palace. Ah, tá. nesse jogo aí, o Texas eu tava vendo o jogo. É, ele fala que tava com o Landim, né? Que loucura isso, cara. Em relação à garotada, é porque você pegou as duas culturas, né? Mas em relação à garotada de lá, essa geração Z também é parecida com a Muita galera. coisa. É tipo celular, Muita TikTok, coisa. essas paradas assim? E como é que controla isso lá? Tem um setor de psicologia lá, cara? Uma dúvida. Eles não. Não tem psicologia, não tem nutrição, não tem nada. A gente que tá tentando implementar. Mas não tem por cultura ou vai ter? Se vocês... Não, não que tem. não tem? Culturalmente não tem, Aham. né? Tem a profissão, tem nutricionista na Arábia Saudita, mas na parte esportiva ali não tem ninguém determinado para isso. E aí a gente está trabalhando para ter o Douglas é meio que um fisiologista também, né? Ele Aham. cuida muito disso, mas é importante pra gente ter um nutricionista e um psicólogo. Caramba, isso não tem na liga, não tem nos clubes. Não. Não é isso? Caraca, Não. mano. Eles vão te dar um estádio, mas Mas se eles verem que isso vai funcionar também, daqui a pouco vão ter os melhores do mundo lá, né? é possível. Pô, dúvida aqui pra gente depois dar um 360 nessa pauta aqui. Hernandes esteve aqui. Foi um dos melhores podcasts pra mim, porque eu sempre fui muito fã do Hernandes, o Profeta. E ele falou do bicho que ele recebeu no São Paulo. Inclusive que o Muricy ganhava e tudo mais. Tava dobrado. Tem bicho na Arábia? Tem. Eita, fiel. É maneiro bicho na Arábia. É maneiro bicho na Arábia, é maneiro. Pô, não deixa minha esposa ver isso. Não. É legal, é legal. É legal, é legal. É bom. É bom. O Hernandes falou que treinador ganhava dobrado, mano. Não. Entendi. Aqui no Flamengo? Você tem que levar então. Só... No Flamengo. No Brasil, a cultura, o treinador ganha no o bicho Flamengo, dobrado. Não tinha bicho. Não. Que loucura, gente. Eu jurava que tinha na base do Flamengo. Não, pô. E lá... Tranquilão. Lá não precisa nem se preocupar. É um bicho assim ou é um bicho reloginho? Cash. Não dá pra ver aqui, não. Cara, a gente já viu casos... Eu não lembro quem, algum jogador
Acho que foi o Ibanez, zagueiro, que um cara tirou um relógio, deu pra ele, no meio de um relógio, não sei nem quanto custa um relógio daquele, no meio de um corredor, porque o cara já fez 2 desarmes no jogo, pô. Então, eu imagino que o bicho deve ser um Celtinha maneiro. Deve ser É um tigre, é um tigre. Um Celta, um Corsa, um golzinho. Ô, Mário, vamos falar da tua carreira. É isso, é por isso que eu gosto. Vamos falar do teu início. Por que você quis ser treinador de futebol? Da onde surgiu isso? Então, eu tentei jogar como a maioria das pessoas, né? A maioria das vezes as pessoas dizem assim, esse cara nunca jogou. Eu joguei, mas não joguei no nível do Felipe, não joguei no nível do Alex. Não foi joelho, então. Não foi joelho, foi algum treinador que acabou com a minha carreira no meio do caminho. O empresário era ruim. Ele faz isso sempre. Toda vez que a gente fala de carreira de início, ele fala de mim. Que ele me via jogando bola, ele viu meus vídeos quando era mais novo, e eu rompi o ligamento, LCA, e aí eu acabei parando de jogar bola. Mas enfim, continua. Então, tem um montão de gente que rompe o cruzado e joga normalmente um ano, hein? Mas eu sou aquele caso do jovem que acabou se perdendo, sacou? Que acabou indo pra um lado da vida diferente. Entendi. Mas potencial, isso ele mesmo viu que tinha muito. Mas vamos lá. Então, eu tentei jogar, eu joguei futsal de 86 até 2004, 2005. Joguei futsal até num nível legal aqui no Rio de Janeiro, adulto, né, que a gente fala. Joguei no Flamengo, joguei no Vasco, joguei no Grajaú Country, no Grajaú Tênis, em alguns clubes aqui do Rio. E o futebol de campo eu joguei no Madureira, do Sub-14, que era o infantil na época, até os juniores, até o último ano de juniores. E aí no último ano de juniores já estava na faculdade, eu já estava ali já no 4º, 5º período da faculdade de Educação Física. Qual era a posição? Qual era a tua posição? Zagueiro e volante. Boa. Mais zagueiro do que volante. Né? Assim, o Sub-14 era volante, aí foi andando na zaga, banco de reserva, arquibancada. Banco, ficava ali treinando depois. Mas zagueiro ou saía jogando? Como Não, volante, saía jogando? Não, jogava. Assim, não era... Eu era raiz, mas sabia jogar. Entendi. O futsal me ajudou muito nisso, né? O futsal ajuda muito. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa repensar no Brasil, mas vamos tocar a carreira, depois a gente toca nesse assunto. Boa, vai. E aí na faculdade eu já tinha o plano, né? De, vou parar de jogar. Quando eu parar de jogar, eu quero ou ser preparador físico ou ser treinador. Uhum. E dentro desse processo na faculdade, eu era bolsista, jogava futsal na faculdade. E o meu treinador da faculdade era diretor de um clube de futsal. Helênico, no Rio Comprido. Fez um trabalho legal. Né? Obrigado. Então, eu trabalhei no Helênico de 96 a 2011. Aí, em 2011, eu fui pro Madureira. No Madureira, a gente jogou, sei lá, acho que 6 competições. Ganhamos 4. Futsal. Aí perdemos as 2, que nós perdemos na semifinal pro Vasco. O Vasco era Evander, Matheus Vital... Matheus Pet na época. É isso aí, Matheus Pet, Andrei. Era um timaço. Cara, eu vi esse time do Vasco. Provavelmente você estava no Madureira, porque meu primo jogou bola nesse período, inclusive. Ele jogou era um time em Vila Isabel. Era o Vila Isabel. Geração 2000. E ele foi bicampeão de Vila Isabel, jogou muito contra o Madureira Vasco. E eu lembro do Matheus Pet. Eu lembro dele jogando no Vasco, era bizarro. Ele era igualzinho, chamava ele de Matheus Pet pra ser o Petkovic, era muito maneiro. Mas uma dúvida mesmo, você tava no Madureira e ao mesmo tempo tava no campo do Audax ou não? É isso aí. Caraca, Lucas, tu trabalha direitinho. Porque o que aconteceu? Eu fui pro Audax, que era o Sendas Esporte Clube na época. Sendas, exatamente. Como observador técnico. E quem era o observador técnico que tinha acabado de virar treinador? Ele já era treinador, mas ele tinha entrado no Sendas como observador técnico, o José Ricardo, treinador. O Zé era o observador técnico, eles queriam uma pessoa do futsal que não tivesse vínculo com nenhum clube grande de campo que fosse para aquele cargo. Quer mais café, qualquer coisa? Quero. E aí, nessa brincadeira que eu fui pro Sendas, eu recebi o convite para ser treinador do futsal do Flamengo. A gente, nas quartas de final, foi num jogo contra o Flamengo, assim, foi 6-0 pra gente. E aí eu recebi o convite, eu aceitei. Falei, eu vou chegar no Audax e vou comunicar com o cara, ou tu vai ficar no Audax ou tu vai pro Flamengo. Não dá pra ficar nos dois, não, porque os dois têm conflito de interesse. O futsal do Flamengo vai querer jogador pro Flamengo. É verdade. Aí eu falei, falei não pro Flamengo. Caraca. Fiquei no Sendas. Era um projeto fantástico. Projeto gigante.
E com 10 anos de projeto, eles param, avaliam e vendem o clube pro Grupo Bradesco. Só que eu já tinha virado treinador. O Zé já tinha voltado pro Flamengo. Pô, eu trabalhei com Barroca, com Zé Ricardo, com Maurício Barbieri. Toda a nova geração, digamos assim, né? Todos, Antony Santoro, todos esses caras passaram no Sendas. Valentim, não? Não. Só faltou ele pra Edson nova geração. Edson, Audax? Fernando Diniz. Edson Souza. E nessa brincadeira aí, o meu primeiro projeto foi montar o time 97. Me deram, tu tem que montar o time 97. Falei, tá bom. Nesse aí eu peguei todos os moleques do futsal que jogavam em clube de bairro, levei para o Audax, a gente montou o primeiro time, a gente foi campeão da Liga de Nova Iguaçu. Thiago Pezão era o treinador, grande amigo. Caramba. E eu era auxiliar dele, meio que observador técnico. Então a gente jogava contra todo mundo, olhava o jogador dos outros. Vem. Convidava, não precisa vir agora não, continua jogando a competição aí no teu clube. Quando acabar, tu se apresenta lá. Conversava com os caras, não roubava jogador dos outros não. Conversava na boa. Entendi. E aí desse grupo aí saiu o Bruno Guimarães. Que ele chegou, eu jogo de lateral direito. Falei, pode jogar no meio lá. Sim. Tu que falou isso pra ele? Foi. Pode jogar no meio. Aí o meio campo era ele, o Ronald, que tá no Criciúma, e o Nauan, que era um meiazinho lá de São Gonçalo. Foi pra Alemanha, foi jogar lá fora e tal. Não jogou nas grandes ligas, mas seguiu a carreira dele e esse time foi campeão, primeiro ano. Aí no ano seguinte eu virei treinador do Sub-15. Mas calma, pra gente chegar lá. O Bruno sempre foi diferente? Sempre foi bizarro ou ele era, entre aspas, comum? Não, ele era um menino muito competitivo como ele é hoje. Isso aí, essa veia dele, ele com 9 anos de idade ele já jogava no Sub-11, porque ele é de novembro. Então ele era primeiro ano de Sub-11 com 10 anos, só que ele só fazia os 10 anos em novembro. E ele jogava. Jogava. E na escolinha, quando ele começou comigo na escolinha com 5, 6 anos, ele só queria brincar. Ele fazia o aquecimento, que era um pique, e o final, que era bater pênalti. A aula ele não queria fazer, ele ficava sentado porque ele não queria jogar. Aí já no Sub... Quantos anos isso? Amarra. 6 anos. Amarra, cara. E aí com 9, 10 anos, era difícil tirar ele da quadra. Aí não. Tá louco. Impressionante. Aí depois no campo com 13, com 14, com 15. Aí com 17 ele vai para o Audax São Paulo. Que aí é treinado pelo Diniz. Aí ele faz a carreira dele em São Paulo, Atlético Paranaense e vai embora. Foi vice do Paulista e aí foi pra... Ano passado eu tive na casa dele. Eu nunca vi uma idolatria tão grande parar no sinal, o nego descer do carro pra tirar foto contigo, no sinal, Caramba. na rua. E a idolatria maior ainda é com o pai dele. Isso Do na Inglaterra. táxi, né? É. Bizarro. A história do Por que táxi. o pai dele? Eu não Hã? tô ligado. Não tem- O táxi, o Bruno, o número do táxi do pai do Bruno era 39. Ah, tá. E na França, por exemplo, só podia jogar até o número 30. Aí o Juninho consegue uma autorização, aí vai jogar com 39. Só que ele chega no Atlético Paranaense, ele, pô, pai, vou pedir, ele queria botar 97, né, por causa do ano do nascimento dele. Aí o pai dele vai desenrolar com ele e, cara, bota 39 deu tudo que a gente tem hoje. Caraca. Ele, pô, pai, beleza. Quando ele chegou lá, o uniforme, tem uns números disponíveis aí, coloquei um número pra você, se tu quiser trocar, tu troca. Ele abriu a camisa, qual era? 39. Ele, pai, tu não vai acreditar. Os caras me deram o número 39, vai ser esse, já era. Aí, qual é essa história do número 39? Esse moleque é fantástico. É, né? Fantástico. Gente boa, gente Ele- boa. Nossa. No Lyon, ele com o Paquetá Aí, fico jogava arrepiado muito. de falar dele. Ele jogava muito. Jogava Né? muito no Lyon. Arrepiado. A idolatria dele em Newcastle hoje é coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo, sim. Eu não tenho tanta vivência de futebol profissional e foi a primeira vez que eu fui pra lá. Eu nunca vi isso, assim. Nego parado, tu tá parado no trânsito. É porque ele tá afastado, a gente não tem dimensão aqui de como tá lá. A gente também não acompanha jogos do Newcastle com tanta frequência. Tu entra, eu vejo todos, né? Que- Bom, Então, isso eu ia perguntar. Eu entro na loja do Newcastle, a foto dele é a maior que tem. Ele é um volante, cara. Irado, mano. Ele não é o cara que faz gol pra caramba. Não é o Ele não é o 10. Alan Shearer, que era o cara, né, o último cara grande lá, britânico. Sim. Ele é o Bruno, cara. Ele é o camisa 5, ele é um volante. Só que assim, é tão impressionante o que ele faz no jogo que eu nunca vi nada igual, cara. Nunca Você vi. chega a ter algum contato com a SAF e dela com o Newcastle? Existe isso? Porque eles são hoje os donos do clube, né? É, eu nunca. Não, Ainda não. não. Mas tem algum projeto? O nosso desejo é que a gente forme um jogador que ele vai jogar na Premier League. Ah, tomara. Forme treinador também.
Cara, desculpa te cortar, mas só pra depois que você terminar de concluir, alguma coisa falar sobre isso, voltar sobre o assunto. Você tava no Sub-15, aí eu voltei pra falar do Bruno Guimarães. Aí, Sub-15, Sub-17, o clube foi vendido. Aí eu fiquei ali de julho até novembro sem trabalhar com futebol. Só com a minha escola de futebol, só com os outros trabalhos de educação física. Em 2015, eu vou pro Vasco. Então, é bom saber. Vou pro Vasco. Eu vou ali pra São Januário, rapidinho. Como é que foi esse convite? Aí, assim, como é que foi muito maneiro também, uma história muito legal. Minha escola de futebol era no clube no Leblon, no clube federal, lá em cima. E aí eu tô desmontando a minha escolinha pra guardar o material e eu escuto a voz do Rodney, que tinha trabalhado comigo no Audax. O Rodney era treinador do Sub-20, eu era treinador do Sub-15. Falei, cara, eu conheço essa voz. Aí eu olho pro campo de baixo, assim, tá o Rodney batendo bola, aquecendo com os caras pra jogar pelado. Falei, ó, o que tá fazendo aqui, cara? Ele, ó, eu jogo pelado aqui toda quinta-feira. Falei, eu nunca te vi. Ele, não, tem um tempo que eu não venho. Falei, ó, eu tô aqui toda terça e quinta, eu não te vejo. Aí, beleza. Ele, pô, espera aí, não vai embora não, que eu preciso falar contigo. Falei, tá bom. Guardei o material, eu tinha que sair pra trabalhar. Me atrasei pro outro trabalho. E aí chega o grandão, filho do homem, o Álvaro. Filho de Eurico Miranda. Filho do Eurico Miranda, que era o diretor da base naquele momento. Esse é o cara que eu queria te apresentar e tal. Sentei com o Álvaro, conversei 5 minutos. 5 minutos. Já tava contratado. Ele, e aí? Eu falei, o que tu quer saber do futebol, meu? Assim, não. Qual a categoria que tu quer trabalhar? Eu tenho essas duas aqui. Eu falei, não, eu quero Sub-15. Tinha um Sub-13 e Sub-15 na época. Sub-15, beleza. Anota o meu número aí. Aí beleza, papo vai, papo vem, eu tô em casa pintando a parede, que negócio de dezembro, né? Natal. Botar pisca-pisca, porra. O cara tava pintando a parede, não tinha dinheiro pra fazer as paradas. Pra contratar um cara pra lá pintar. Não tem, tu mesmo mete a mão e faz tudo errado, mas vai. Eu tô pintando a parede, toco o telefone, número bloqueado, né? Número... Desconhecido. Aí, não atendi, eu falei, não sei quem é. Aí toca de novo, falei, pô, a pessoa quer falar comigo mesmo. Fala aí, falei, fala. Falei, quem tá falando? Ele é o Álvaro. Falei, que Álvaro, cara? Ele é Álvaro Miranda. Falei, Álvaro Miranda? Ele, tu tá brincando? Eu falei, não, fala, Álvaro, beleza? Aí, assim, dá pra tu dar um pulo aqui? Falei, dá um pulo aonde? Isso eu tô falando de 17 de dezembro. Falei, um pulo aonde? Cara, eu cheio de tinta óleo, Nossa. da grade. Pra tirar aquilo é terrível, né? Tomar banho rápido, falei, não vou terminar agora não, tem que ir lá no Vasco. Aí fui. Cheguei no Vasco, o Sub-20 tava treinando pra Copa São Paulo. Entramos pela social ali, passamos no meio do campo. Falei, não, tá tendo treino, não, pode passar comigo. Meio do campo, treino rolando. Caralho. Eu falei, cara, que doideira. Igual o pai. Não, aí, mas vou te falar. Sensacional. Eu tô ligado. Já ouvi muitos elogios sobre ele. Sensacional, um coração do tamanho dessa mesa. E entende do riscado. Assim, trata as crianças, os pequenininhos, então, pô, o nego adora ele, cara. Os molequinhos adoravam ele. Essa geração que tá chegando agora, Leandrinho, Rayan, Estrela, pegou os moleques pequenininhos, cara. Sub-11. Os moleques perturbavam ele perturbava os moleques. É muito maneira a relação dele com os meninos. E aí eu comecei a fazer o trabalho no Vasco, a gente vai para uma competição no Espírito Santo, na Copa Guri, 2015 e 2016, a gente ganha as 2 edições. Aí na geração 2000 era Paulinho, Miranda, Lucão, João Pedro. Aí na 2001 já tinha Peck, Bruno Gomes. Deixa eu ver mais quem jogou no profissional. Aquele meio campo que fazia gol de Figueiredo, não? Não, o Figueiredo era do Botafogo. Ele chegou no Vasco já no finalzinho. Enfim, mas esses 4 aqui eu te garanto, 5 que jogaram. Acho que o Lucão tá no Red Bull, o Miranda tá no Amazonas, Paulinho tá no Atlético, João Pedro tá na Espanha, Caio também tá na Espanha. Sim, alguns jogadores, o Laranjeira também tava no Remo, no Paysandu. Era um time muito bom. E a gente ganhou a Taça Guanabara, 15 jogos, 15 vitórias. Caramba. Aí ganhamos invicto e tal. E joga o segundo turno, a gente tem uns tropeços ali e tal, e a gente perde o campeonato na final pro Fluminense. A gente faz 2-0 no primeiro jogo, perde o segundo de 3-0. Laranjeiras. Aí perdemos, o Fluminense campeão e tal.
No ano seguinte, a gente começa com a geração 2001, vai pro Espírito Santo, ganha. Começa o estadual, 3 jogos, 3 vitórias também ali. Eu não lembro quais foram os adversários no início, mas não teve nenhum clássico. E em abril, eu recebo o convite para ir pro Flamengo. Toco o telefone, tipo assim, meu telefone ficava carregando no móvel assim, e era uma foto da minha mãe com a minha esposa com a camisa do Vasco. Aí minha esposa saiu do quarto assim, passou pelo celular, foi pra cozinha e voltou. Olhou pro celular assim. Falei, o que foi, cara? Cara, eu acabei de ver eu e tua mãe aqui com a camisa do Flamengo. Caraca. Aí eu... Tô ficando maluca, né, cara? Essa mulher tá ficando maluco. Desculpa. Passou pra lá, demorou, sei lá, 2, 3 horas. Toco o telefone, diretor do Flamengo. Se tu vier aqui, não abro nem processo seletivo, é você que eu quero. Mas eu preciso saber se você aceita. Falei, pô, pra eu ir aí, eu preciso comunicar os caras no Vasco, né? Os caras ficarem sabendo que eu tô indo conversar contigo. Porra. Isso, pô, dá um chabu gigante pra mim. Aí eu fui no Vasco, conversei com o Álvaro, falei assim, eu só espero que tu não vá no Flamengo. Eu falei, pô, no Flamengo mesmo que eu vou. Meu Deus do céu. Era o Noval? Era o Noval. Noval. Noval e o Cadu. Fui lá, acertei com eles. Falei, eu tava saindo do 15 do Vasco pro 13 do Flamengo. E aí fiquei 2 meses no 13, já fui pro 14. Não, mas calma. A gente vai continuar no Flamengo, mas aí ficou... Quero saber como é que ficou a relação. E aí, ele ficou bolado, não ficou? Ficou puto, não ficou? Álvaro ficou chateado comigo, obviamente, mas é meu amigo, pô. Depois ficou de boa? De boaça. Porque eu Entendi. fui correto com ele. Entendi. Chegou e deu papo. Antes de eu falar com os caras do Flamengo, eu falei, ó, aconteceu isso, eu vou ouvir os caras. Ele só espera que não seja o Flamengo. Eu falei, é o Flamengo, mas eu vou lá ouvir. Se for legal pra mim, eu vou vir aqui te comunicar. Tu vai ser a segunda pessoa a saber. Primeiro sou eu, né? E eu O Pantera veio aqui foi ao contrário. Exatamente. Eu tenho que fazer o papel, né? Eu tenho que fazer. E o que fez você escolher o Flamengo? Eu tenho que fazer esse papel. Perspectiva de crescimento do clube naquele momento. O Flamengo caminhava para ter aquela estrutura que tem hoje. Quando eu entrei, eu fiquei assustado. Já tinha os 5 campos de grama natural. E era tudo no container ainda, né? Mas a estrutura do container era muito boa. Era muito boa. E aquilo ali já era um processo de construção do prédio que é hoje da base, que já estava acontecendo. Já tinha ali a fundação, as coisas. E quando o prédio da base, que é hoje da base, ficou pronto, eles já começaram a construir o novo do profissional. Isso eu tô te falando de 2016 a 2020, 2021. Em 5 anos os caras construíram... Era o Bandeira, né? Era Bandeira? Bandeira depois o Bandeira Landim pegou. Foi meio que uma transição ali. Bandeira veio aqui. A gente já vai falar sobre o Flamengo, mas eu fiquei com o Paulinho em mente, cara. Você falou sobre o trabalho do Paulinho no Vasco. Assim como a gente perguntou do Bruno Guimarães, eu queria que você falasse sobre o Paulinho. Paulinho tricolou Paulinho, né? Falou que era tricolor de novo. Todo dia é isso. É ele que falou, não tô falando Todo nada. dia perguntando qual é o time dele. Mas é mais maneiro, dá engajamento, dá clique, pô. Todo mundo clicou aqui. Todo mundo clicou. Ele foi xingado, vaiado, inclusive, no jogo da Copa do Brasil, Sim. né? Como é que era o Paulinho, cara? Como é que era esse moleque? Porque ele é outro fenômeno O também. Paulinho foi meu atleta no Sub-11 do Madureira. A gente teve um problema com o treinador do Sub-11, o cara acabou saindo e eu acumulei, Sub-11 e Sub-13. E aí, assim, o time também foi na semifinal. Aí a gente fez um jogaço contra o Vasco, perdemos de 1-0. Semifinal de futsal 1-0, pra tu ver o nível que era o jogo. E era o time lá do Vasco. Laranjeiras, tal, essa galera toda. E do lado do Madureira era Paulinho, essa galera do lado de cá. E o Paulinho jogou pra caralho, meu irmão. Jogou demais. E eu fiquei com o recorte do Paulinho no Sub-11. Uhum. Só que aí depois, continuei no Madureira no Sub-13, o Paulinho foi jogando futsal, jogando campo, futsal, campo. Quando eu chego no campo, os vídeos que eu recebo pra ver dessa geração, que ia ser treinada por mim ali, o Paulinho jogando de camisa 8. Eu falei... Segundo volante? Lá atrás. Não, meio ali, né? Um quadradinho no meio ali. Entendi. Às vezes um meia ofensivo, segundo volante. Falei, por fora aqui, como se fosse um lateral direito. Eu falei, pô, não, Paulinho não. Paulinho conheço, é driblador. Aí eu falei, Paulinho, conversa com teu pai lá, com tua mãe, quero te mudar de posição. Ele precisa conversar, não, pô. Pode me colocar. 15 anos. Falei, ó, eu penso em jogar assim, tu vai ser esse cara aqui. Isso no Audax? Não, no campo. Vasco. No Vasco. Ah, no tá, Vasco. no Vasco. Entendi.
E aí, assim, a gente mudou um pouquinho, a gente foi jogar no 4-3-3 e tal. O Paulinho era o beirada do lado contrário, né? Um ponta. E o João Pedro era lateral esquerdo, também uma história engraçada. Mas aí o Paulinho troca de posição, ele faz isso. Artilheiro do time, faz gol pra caramba, assistência pra caramba. Ele começa a se transformar nesse molequinho no sub-15 ali. Ele já era muito bom embaixo. Mas eu acho que ele meio que dá uma desabrochada quando ele troca de posição. E o João Pedro é engraçado, porque a gente tinha o Rafa, que era lateral esquerdo, e passou a jogar de meia. E o João Pedro é um lateral esquerdo que era muito driblador. Seleção brasileira já, convocação e tal. E o Rafa tava muito mal num jogo e a gente não tinha troca pra fazer. E o Fábio Raulino, que era o meu supervisor na época, chegou assim, cara, por que tu não bota o João Pedro do outro lado do Paulinho? Experimenta. Tá resolvido, tá 3-0 pra gente, eu boto o João Pedro lá. Aí eu botei um outro menino na lateral esquerda, botei o João Pedro de ponta direita. Então eu jogava com um canhoto do lado direito, um destro do lado esquerdo, e os moleques eram dribladores pra caramba, por dentro, pra fora. E o jogo tava 3-0, acabou 7. Aí ele olhou assim pra ele, assim, tu tá vendo o problema. Eu falei, o problema é que você me arrumou. Como é que eu vou tirar esse moleque daí agora? E eu comecei a experimentar ele. O João Pedro tinha sido convocado pra seleção sendo lateral esquerdo. Foi convocado de como ponta. atacante. Caramba, mano. Maneiro. Ele tá na Espanha, esse menino, hoje. Mas, assim, o Paulinho sempre foi muito maduro, cara. Muito maduro. O Paulinho não era um menino de muitas brincadeiras, de muito riso e tal. E, assim, muito profissional. Fazia tudo que era orientado a fazer. Pô, se cuidava pra caramba. O moleque é um tanque de guerra. O moleque é muito forte, cara. Ele é muito forte. E aí, assim... Pô, ele voltou agora, caiu com uma luva no time do Atlético Mineiro. Ele deve estar tomando o suco do Hulk, né? Porque ele tá caindo. E lá deu certo por ser segundo atacante. Ele nem tá de ponta. Ele tá do lado do Hulk ali. Mas nessa geração, o rival do Paulinho era o Vinícius. Você chegou a enfrentar ele na final do Taça Guanabara foi Flamengo e Vasco. Como é que foi? Foi 3-0 o Vasco. Mas ele era diferente já? Ele era diferente? O Vini? Pô, esquece. Como é que ele era? Fenômeno. Moleque? Fenômeno. O melhor do mundo, Vinícius Júnior. O jogo da volta, eles fazem 3-0 na gente também. Aí o árbitro fala assim, 7 minutos. Falei, acaba logo. 7 minutos? Quer me quebrar? Os caras vão fazer mais gol, filho. Aí ele, quer que acabe? O Vinícius conversando, quer que acabe, né? Isso, tu treinava o Vasco. Eu treinava o Vasco. Mas assim, sempre tinha uma relação muito legal com ele, com o Yuri, esses meninos do Flamengo. Sempre foi uma ótima relação. Assim, a gente se enfrentava, mas sempre teve muito respeito. Pô, joga demais. E tanto é que a seleção do Amadeu é o Paulinho e o Vinícius, de cada lado. No Sul-Americano. No Sul-Americano e na Copa do Mundo. Só que na Copa do Mundo, um deles não vai. Acho que é o Vinícius que não vai. Eu acho que é o Vinícius que não vai, porque já tá no profissional do Flamengo. Profissional. E já é vendido, inclusive. Com 16, 17 ele tava vendido. Pelo que ele fez, algum jogo também na seleção que ele deu aquele lençóis. Ele joga o Sul-Americano, volta pro Flamengo, é vendido e já entra no profissional. Foi esse Sul-Americano que você tá falando. Vamos seguir, então, a tua carreira no Flamengo. Eu tô só tentando seguir a ordem cronológica das coisas. E aí depois você chega no Flamengo... E se perpetua no Sub-13 e vai subindo. É isso aí. Sub-13, 2 meses depois eu acumulo. Fico no 13 e no 14. E aí jogava, né? Domingo, 9 horas da manhã, Sub-13, 10 e meia, Sub-14. Então acabava meio que o jogo do Sub-13 ali, 25 minutos no segundo tempo, que eram 35 minutos o tempo de jogo, 2 de 35. Com 25 minutos eu saía do vestiário, saía do banco, ia lá no vestiário, conversava com o time... E voltava. Aí nesse time, Sub-14, tinha Renier, tinha Lázaro, tinha Caio Roque, tinha Noga, Daniel Cabral. Era esse o time. E aí, a gente é campeão do Metropolitano, ganhando do Vasco na final. A gente vai pra Copa Votorantim, que era meio que a Copa do Brasil, a gente ganha do Palmeiras na final, gol do Lázaro. E aí eu entrego pro Ramon, que é o treinador do Sub-20 do Vasco hoje. Ele era o treinador do Sub-15 naquele momento. Entendi. E eu continuo no Sub-14. Então, toda aquela molecadinha que eu comecei meu trabalho no Sub-13, eles encontram comigo em 2017 para seguir a Sub-14 comigo. E aí, passa a temporada toda, a gente não ganha nada. Nossa. Nada. Eu falei, eu vou ser mandado embora. Aquela cultura do resultado, né? Não ganho nada no Flamengo e perde na final e não sei o quê. Nada aconteceu. Tá tranquilo, segue teu trabalho. Aí vira Votorantim, a gente vai até a final do Votorantim, perde pro Palmeiras nos pênaltis. Falei, agora não passa. Agora eu vou ser mandado embora. E segue o trabalho. Ramon vai pro Sub-16, eu subo de categoria, eu vou pro Sub-15.
Então esse time de 2003 trabalhou um período de 2016 comigo, 2017 todo e 2018 todo. A gente é campeão de ponta a ponta do estadual, a gente ganha todos os jogos. A gente é campeão da Copa Nike, é o único título da Copa Nike que o Flamengo tem, com essa geração. E a gente tem uns 5 ou 6 jogadores dessa geração convocados para a seleção brasileira. Beleza. Passa o ano, vem a geração 2004. Geração 2004 trabalha 2019 todo comigo. Minto. 2019 não. 2019 ainda vou com 2003 até final de abril. Que a gente vai para Dubai e Verona. A gente joga essas 2 competições. Braçada, assim. A final foi contra o Hilal, foi 3-1. Mas a semifinal foi contra o Shabab 10-0, gente. 10-0. Nossa, é um que virou meme até na época. Eu acho que o pessoal zoou que o Flamengo foi lá e destruiu. Um negócio assim. E aí a gente volta de Verona. Aí eu assumo 2004, que é a geração do França, do Vitor Hugo, do Peterson. Gonçalves 2005. Ainda não tava entendi. Nesse grupo aqui. E aí tem um jogo, eu não lembro quem que tava machucado, mas eu acho que era o Marquinho. E eu puxei o Matheus pra ir no banco, contra o Vasco. Aí tá 2-1 o Vasco, falei, pô, ir pro banco, falei, vem cá, moleque. Pequenininho. Magrelinho, canelinha fininha. Falei, ó, responsabilidade com o jogo. Mas vai lá, joga na tua posição. Aí, botei, ele deu elástico, fiz um salseiro no jogo, ele corria pra tudo quanto é lado, ele queria a bola o tempo todo. Eu falei, cara, o que esse moleque tá fazendo? Cara. Ele correndo, acabou 2-1 o Vasco foi campeão nessa geração, ganhou os 2 turnos. Só que a gente fez um segundo turno, assim, incrível com essa geração. Aí vira o ano a pandemia. Verdade, 2020. A pandemia, eu era já o treinador deles no Sub-16, acompanhei eles do 15 pro 16. Aí a pandemia, eu vou pro Sub-20, B, ajuda ali o Maurício como auxiliar. Alguns treinadores foram meio que removidos, né? Assim, foram colocados em outras situações. Realocados. Realocados, bem colocado. Eu fui pro Sub-20B, o Léo Xared, que era o treinador do Sub-15, então virou meu auxiliar. Aí o Maurício ficou com o Marcinho no principal, né? No Sub-20 principal, que jogava o brasileiro. A Copa do Brasil, a gente jogava o campeonato estadual que estava rolando naquele ano. E aí, quando vira um ano, 2021, tem umas trocas de cargos importantes no clube e eu viro treinador do Sub-17. Eu volto do 20B pro 17, para virar o principal do 17. Aí 21 é o ano que a gente ganha o brasileiro, Copa do Brasil e a Supercopa. E não joga Supercopa, né? Desculpa cortar, porque aí a gente tá em 21 com o Sub-17. Mas aí você me lembrou uma parada, cara. Você me lembrou sobre 2019. Tu chegou a pegar alguma parada sobre o incêndio no Ninho? Tu chegou a... como é que foi pra você que tava lá dentro, como um treinador do clube, viu o que tinha acontecido? Como é que foi isso, cara? Terrível, eu tava de férias. Tu tava de férias? Tava de férias, se eu não me engano foi no dia 8 de fevereiro, eu voltava a trabalhar no dia 11. Eu não queria voltar. Dos 10, 9 trabalharam comigo. Só quem não trabalhou comigo foi o Jardim. Que isso, cara? Como é que é? Dos 10 que... Dos 10, só um não trabalhou comigo. Cara. E ia trabalhar comigo naquele ano, que era o Jardim. Tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar. A estrutura era muito boa. Tanto é que eu, para viagens que a gente saía de madrugada, eu cheguei a dormir lá. Nos contêineres. A estrutura era bem legal. Não era ruim. Mas... acidente, né? Existe Como é que reerguer a cabeça? Como é que foi o período pós? Cara, eu vou te falar, foi punk pra mim. Vou te falar que foi bem difícil. E aí 2 pessoas foram muito importantes nisso daí. As 2 psicólogas do clube. Na época a Duda trabalhava diretamente comigo e foi comigo até o Sub-20. A Duda hoje está no México, né, com a família dela. O marido dela trabalha na América do México. E a Michele, que também está no México, mas não está no mercado do futebol. Ela está com a família dela lá. E essas 2, assim, elas significaram muito para mim nesse período, porque assim, você fala muito dos 10 e os outros 300 que querem trabalhar com você, como é que você vai fazer se você não der oportunidade para eles trabalharem com você? Tem jogador aqui que já falou no Sub-13, no Sub-12, que o sonho deles é ser treinado pelo Mário Jorge. Como é que tu vai fazer se tu não fizer isso? Olha a frustração que tu vai criar. Tu não queria voltar? Não queria. Eu queria parar. Fazer outra coisa. Aí elas me ligavam, falavam, fica em casa.
só vem quando tu achar que tu tem que vir. Me deixaram em casa, tipo, uns 2, 3 semanas. Aí quando eu voltei, a gente teve um movimento que o Felipe Leal tinha ido como auxiliar da seleção. Uhum. O Ramon subiu pro Sub-17 e eu subi pro Sub-16, interinamente. Foi onde eu fui pra Dubai e Verona pra essa competição. Tu saiu daqui pra Saí esfriar daqui, a cabeça. é isso aí. Me mandaram pra Dubai, pra Verona. Cara, foi legal porque os meninos meio que se abraçaram, né? A base toda se abraçou. E tudo que a gente fazia naquele momento ali tinha o cunho de relembrar, né? De homenagear os meninos. É coisa que acontece até hoje. Tanto é que a torcida canta uma música aos 10 minutos do primeiro tempo ali, canta a música. E quando tu tá dentro do campo, no Maracanã, que tu escuta isso, eu me emociono. Arrepia pra caramba. Na arquibancada já é complicado, dentro do campo então. Eu mesmo, sem ser flamenguista, acho que a maioria não, quem não se comoveu com essa situação. Agora você que tava ali e já tinha treinado, ou tava junto, obviamente, também com 9 dos 10, muito forte, cara, muito forte. Você não querer voltar e ter esse acompanhamento. Só pra gente encerrar esse assunto, como é que foi? Eu queria só uma curiosidade minha, se você também não quiser falar também, tudo bem. Como é que foi? De quem você recebeu a notícia? Você viu na televisão também? Como não, a assim, maioria das pessoas? Eu tava dormindo e ligando pra mim direto, o telefone tá tocando fora do cômodo, né? Eu deixava o telefone fora do meu quarto pra não me atrapalhar, pra dormir. E daqui a pouquinho eu levanto e vejo, sei lá, 130 chamadas. Meu telefone não atendido. Eu falei, cara, o que houve? Eu ligo, mensagem, tu tá onde? Caraca, tu não fala comigo, cadê você? Não sei o que. Eu falei, liguei pra uma das pessoas, né? Eu falei, cara, o que houve? Tu não sabe ainda? Eu falei, de quê, cara? Eu falei, liga a televisão, bota na Globo. Eu liguei a televisão, sentei. Eu fiquei de 9 da manhã às 7 da noite na mesma posição ali, sentado, vendo a televisão e sem acreditar. E não falei com ninguém. Só recebi uma ligação do clube assim, não fala com ninguém. Falei, tá legal. Nesse meio do caminho aí, eu falei com uma pessoa da imprensa e depois não falei com mais ninguém. Que assim, antes da pessoa falar comigo pra não falar com ninguém, Entendi, já tinha essa pessoa já tinha me ligado. Eu falei, eu já falei com uma pessoa aqui porque eu não sabia o que era. Mas pode ficar, não fala com mais ninguém a partir de agora. Eu falei, tá legal. Eu falei a mesma coisa que eu falei aqui, eu tô de férias, fiquei sabendo pela televisão, não tô sabendo de nada. E já me falaram aqui até pra eu não ir pro clube, pra não aumentar a situação lá, pra não ficar com mais problemas. Então eu tô em casa, desculpa, eu não posso falar mais nada sobre o assunto. E eu liguei o telefone, acabou. Caramba. Vamos seguir. E aí vamos voltar pro 2021, no Sub-17. Sub-17. Aí assim, foi... 4x1 no Vasco. Pô, essa aí foi mágico. Foi né? isso, 21 que teve aquele vídeo que tu me mandou? Não. Ah, foi depois? Que ela foi briga, o Vasco que ganha aquilo, né? Uma briga em São Januário. Mas é o Sub-20. É o Sub-20 do Verton? É. O Verton xingando. Isso é uma lenda, esse moleque. Esse vídeo foi muito engraçado. Esse vídeo é hilário, mano. E assim, em 2021, a gente começa a fazer o trabalho, começa o brasileiro ali, a gente vai ganhando. E na sexta rodada a gente já estava classificado, porque os últimos clubes classificados, classificavam 4, né? 2 chaves de 10 classificavam 4, faziam 16 pontos em média nos últimos campeonatos. E ali a gente já tinha 18. Falei, a gente já está classificado. Então, vamos ver o que a gente consegue. Aí terminamos com 24 pontos. 24 dos 27 possível, que a gente perdeu para o Atlético Goianiense. A primeira fase. Aí vem o mata-mata, eu não lembro quanto aqui é o primeiro jogo. Sei que a gente faz a final contra o Vasco, a semifinal São Paulo. E eu acho que as quartas é contra o Atlético Mineiro. Não foi contra o Palmeiras? Não, o Palmeiras é a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é 9. A gente ganha de 2x0 lá, um gol do Darlan, um gol do Vitor Hugo. E aqui a gente perde 1x0 na Portuguesa pro Atlético Mineiro e passa. Perdeu mais um jogo. Aí faz a semifinal contra o São Paulo. Cotia, 3x3. E aqui a gente ganha de 2x1. Gol do Mateusão e do Vitor Hugo. E a final, o flamenguista sabe contar a história. 3x1 Vasco. 3x1 Vasco no primeiro jogo em São Januário. E aí... Foi pra Volta Redonda e é um baile.
Volta Redonda. 3x1 Vasco lá? 3x1 em São Januário. E aí, em Volta acontece o quê, Volta Redonda, a gente 3x0 no primeiro tempo. O Vasco Vitor Hugo acabando com o jogo. Vitor Hugo acabando com o jogo, Mateuzinho acabando com o jogo. E o Vasco, no segundo tempo, encurrala a gente, perde gol. Quis a obra do destino aos 43 do segundo tempo. Gol do Pet contra o Vasco. Caraca, aquilo que eu não sabia. Gol da vitória. Sou tricolor, gente. Não sei. Os 43, segundo tempo, contra o Vasco, no mesmo canto. Meu Deus, gente. No mesmo canto. Então, calma, tu falou que foi baile, pensei que tinha sido uns 8x0, 7x0. Não, Foi um jogão. 4x1. Mas perdeu o primeiro de 3, 3x1. De virada. Então foi maneiro. Foi legal. Os jogos de base tem disso, né? Então, já é outro ponto que eu queria também Os perguntar treinadores contigo, jogam cara. pra frente pra caramba. Rivalidade. Tem. Como é que era essa parada? Você jogou no Vasco também, como é que era a rivalidade? Flamengo, Fluminense, no Flamengo, com Vasco, Fluminense, É assim, Botafogo. vou te falar que se incomodam muitos, né? Assim, muito uns com os outros. O Flamengo se incomoda um pouco com o Vasco, com o Fluminense, o Vasco muito com o Flamengo, entendeu? Tem uma rivalidade grande porque o Fluminense reinou na base do Rio de Janeiro durante muito tempo, né? O Fluminense Sempre teve muito sempre respeito nessa... muito respeito e muito trabalho bem desenvolvido, com muitos jogadores chegando e Marcelo tal. Teixeira, inclusive. Fizeram trabalhos fantásticos. E aí o Vasco começa a se organizar, monta uma estrutura de futsal muito forte e começa a voltar a fazer boas equipes na base. O Vasco é bicampeão, tricampeão no Sub-20, agora, por exemplo, Carioca. E o Flamengo também, depois que monta a sua estrutura, começa a fazer bons trabalhos também. E a rivalidade existe e ela é gigante, cara. Ela é gigante. Flamengo e Vasco é de sair faísca mesmo. E lá nos pequenininhos também. Sério? Como é que é? Fraldinha. Fraldinha, Sub-8, Sub-9. Tem rivalidade. Tem que ganhar do Flamengo. Tem que ganhar do aí. Vasco. Tem gado Vasco. Caraca, que louco. Assim, é um jogo com uma química diferente. É legal tu ver como é que... Eu acho que exagerar isso também não é legal. Principalmente para essas idades. Mas já rolou exagero? Tu já viu exagero? Já, Teve a briga claro. aqui. Já. Principalmente com o pai. Né, cara? Como é que era lidar com um pai assim chato? Cara, assim, eu tive muitos problemas com os pais. Não no Flamengo, não no Vasco. No futsal. O futsal tem muita proximidade, né? É pertinho. O futsal, além da proximidade, você acaba tendo uma relação de mais proximidade com as famílias, porque... Muito criança. É muito jovem, né? É muito jovem. Então, no salão, no futsal, quer dizer, não tem a história do centro de treinamento. Quem tem uma estrutura muito boa para o futsal hoje no Rio de Janeiro é o Vasco, que teria a condição de blindar ali e deixar o treino acontecer só com os atletas e com comissão técnica. E não deixar nenhum pai chegar próximo. Os outros clubes não têm como fazer isso. As estruturas de ginásio são muito próximas. A arquibancada é muito próxima. Então, tu tem que ter um traquejo legal para poder falar bem com os pais, ter uma relação bacana, mas pai é pai, treinador é treinador. Né? Então, assim, já tive algumas desavenças assim com o pai, que falava assim, você não pode falar assim com meu filho. Eu falei, então pega teu filho e vai embora. Eita, Falava assim, porque também não tinha filtro. É claro, também, senão tu não faz teu trabalho. Entendeu? Então, assim, também não tinha a experiência que eu tenho hoje, né? Eu comecei a ser treinador, eu tinha 18 anos. Sim. Eu jogava ainda. Então, a veia do atleta, ela vai do 0 a 100 muito rápido, né? Então, só que eu tava do outro lado, eu era treinador. Não podia ser assim. E hoje eu vejo a quantidade de coisas que eu fazia antigamente que não eram legais. Né? Mas... Tu teve contato com homem, não? Com o Eurico? Ou só com o filho? Não, tive. E aí, como é que foi isso? Fenômeno. Sério? Sério. Todo mundo sempre falou muito bem do Eurico Miranda. Cara. Todo mundo que veio aqui, pisou aqui, fala muito bem do Eurico Miranda. Nenhum funcionário vai falar isso aqui dele. Não vai. Mas tu tem alguma história específica? Não, assim, só tem uma da final da Taça Guanabara, porque eu tinha uma camisa preta, que era de uma marca de material esportivo. E aí a gente foi sair ali pro Artuzão ali, né? O restaurante que tem na entrada. Não sei se é Artuzão, Não não? sei. Tu que é vascaíno? Calma aí. Calma aí. Aqui eu acho que ninguém vai saber, pô. Era um restaurante aí eu tava... Adegão. Não, o Adegão é da feira. Você diz o do
Vasco. É o do Vasco mesmo, aquele do lado. Qual é, mas não sei se tem um nome específico. E aí eu parei ali pra almoçar, né? Almoçar, comemorar e tal. Ele veio, falou comigo. O patrocinador do Vasco é outro, não pode usar essa camisa aqui não. Então, eu falei, pô, tá bom, vou embora então, porque eu não tenho outra camisa pra usar. Aí ele bota só a camisa do Vasco. Aí eu fui no banheiro, botei a camisa do Vasco, voltei. Tá a camisa toda suada. Toda molhada, porque jogaram água, né? Foi o Sorato? Do quê? O Sorato contou sobre foi o Pantera. A chuteira? Pantera contou sobre a chuteira do Amaral. Que o Amaral tinha uma chuteira vermelha que ele mandou tacar fogo na chuteira. Dentro do vestiário. Antes do jogo. Aí o Pantera... O Eurico chegou, tava todo mundo aquecendo no campo lá, no outro lado. Aí o Eurico pra ele falou assim, de que essa chuteira aqui é? Ele falou, Amaralzinho. Aí ele já doido pra zoar o Amaral. Aí o Eurico, chama ele lá pra mim. Aí ele foi lá falar com o Amaral e falou assim, doutor quer falar contigo lá, deve ser pra ganhar um cascalho, alguma coisa maneira. Aí o Amaral foi cheio de vontade, ele chamou todo mundo pra ir atrás pra ver o cara tomando um esporro. Aí tacou fogo na chuteira, mano. A Pantera contou essa história aqui, né? Eu acredito no Pantera, mas já chamaram ele de Naldo. Eles já chamaram ele de Naldo nos comentários, cara. Cara, vamos falar então, a gente tá quase na reta final, né, Tati? A Tati tá no esquema, Tati? Ali tem hora, tá. Vamos falar então das brincadeiras? Antes das brincadeiras, eu queria falar sobre assumir o Flamengo interinamente. Você vinha de um trabalho... Tu quer falar de brincadeira, tu quer falar de assumir o Flamengo interinamente? Errei. Não, pô, é uma brincadeira boa, pô. Ah, sim. Não, é porque a gente tem as nossas brincadeiras aqui que a gente vai fazer, que é a parte que eu mais gosto. Mas antes eu queria falar de você assumir o Flamengo interinamente. Engraçado, tu me lembrou como é que é? É Valdemar? Valdemar, não. Por que, Valdemar? É. O novo técnico do Flamengo. É o senhor Valdemar. Você me lembrou isso agora, brincadeira. Que é um fenômeno. Gente finíssima. Também já ouvi muito bem. Gente finíssima. Um baita de um profissional. Por que você assumiu o desafio, cara? Eu não tinha opção. Podia falar não? Como é que foi a cronologia? Tu sabe? Eu podia falar não? Lembra? Tu lembra? Eu não sei, eu queria saber O também. Flamengo ganhou o primeiro jogo do Fluminense na semifinal da... Carioca. Minto. Tem um caso mais atrás. Eu passei de um. Paulo Souza foi demitido, a gente foi pra São Paulo, pra Atibaia, pra dar treino pra equipe. E aí ali já tava acertado com o Dorival. E só não sabia se o Dorival ia ter tempo pra chegar em Atibaia pra dar treino ou se ia direto pra Porto Alegre. Jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Até que o Dorival conseguiu ter tempo de regularizar a situação dele, CBF, contrato, e chegou a tempo, ele fez o jogo, eu fiz do camarote, auxiliando o Lucas, filho dele. Foi bem legal, foi uma experiência. Nunca tinha passado por aquela situação ali de assumir o profissional. Tinha feito jogos no Carioca, mas era com a base. Tinha alguns jogadores do profissional, tinha o Matheus Cunha, tinha o Noga, Ramon... Só. O restante era todo mundo do sub-20. Então, os meninos estavam treinando comigo, só agregamos esses 4 aí e fomos jogar o jogo contra o Audax. Aí ganhamos o jogo. E depois a gente fez mais um jogo contra o Bangu em Volta Redonda. Foi 1-1. Gol do Lohan. Foi o primeiro gol do Lohan, um profissional. Ok, passou esse primeiro momento, não tinha feito aquela do Dorival. Só acompanhei o treino, no dia seguinte já estava na base. Voltei normal. Vida normal. O Flamengo tinha ganho o primeiro jogo do Fluminense, acho que 2-0. Copa do Brasil, quarto. Não. Carioca. Estadual. Do 4-1. 2-0. Jogo da volta, como você participou dos jogos, participa da final, que se tiver alguma coisa você vai estar junto com a gente, você faz parte disso. Eu falei, ok. Foi 4-1 Fluminense. E ali o Vitor foi demitido. E nessa demissão tinha um jogo quinta-feira contra o Maringá. Então, de domingo para quinta tinha um jogo contra o Maringá, até aquele trâmite todo. A gente foi para Maringá com um treino para fazer o jogo contra o Maringá. E aí, nesse um treino, falei algumas coisas que eu tinha como convicção, tentei fazer, não deram certo. Né? Eu tava com 3 zagueiros, eu tirei um zagueiro e tal, fiz algumas coisas, não deram certo, perdemos um jogo de 2-0. E aí, a gente ficou muito exposto nesse jogo. Eu tomei a decisão de mexer mais um pouco na equipe pro jogo contra o Curitiba. Né? Tirei um atacante, botei o Matheus França por dentro, dei uma fechada melhor na equipe, a gente jogou de 3-0, a gente jogou muito bem contra o Curitiba, esse primeiro jogo
do Brasileiro. E aí eu volto pra base, sigo minha vida na base normal. E depois do jogo do Curitiba, quem assumiu o Sampaoli. Foi. Né? Mas desculpa, a dúvida já veio assim. Foi. Como é que chegava isso de... vai lá, você agora vai... porque você tava na base e aí já é um caminho natural você ser o cara que vai treinar interinamente ali? Era essa a intenção da direção, né? Que o treinador do Sub-20 fosse uma pessoa pronta pra assumir nesses casos. Entendi. E aí chegava pra você e falava, você vai assumir interinamente contra o Maringá, semana que vem... Se apresenta amanhã às 7 horas da manhã no CT no profissional, procura fulano e fulano que eles vão te passar as diretrizes. E o primeiro jogo que você assumiu foi contra o Maringá, que você Maringá. acreditava, fazia algumas paradas. Na Copa do Brasil, foi esse primeiro jogo? Foi. E como é que foi a noite antes do jogo? Como é que foi pra você? Primeiro jogo... Não, a noite antes do jogo foi tranquila. O problema pra A mim noite foi depois. A volta que foi terrível. Caraca, Maria. A volta foi terrível. Queria me esconder, assim, não queria aparecer pra ninguém. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã, 8 horas da manhã eu tava no CT de volta. Você lembra por que deu errado esse trabalho, o trabalho anterior, os trabalhos anteriores, né? E principalmente do Vitor Pereira, que tu pegou? Assim, o Sub-20 era tratado, na minha época, eu não sei como é que tá agora, eu acredito que continue sendo da mesma forma, porque o clube entende que o Sub-20, o cara seria um terceiro jogador de uma possível posição no profissional. Sim. Um exemplo, né? Então, você vê que você tem lá o Rossi, você tem o Matheus Cunha e você tem o Diogo. Aí se der algum problema com algum desses goleiros, pega do Sub-20 e vai compor essa situação. Geralmente, um goleiro da base treina no profissional todos os dias. E aí os treinadores de goleiro organizam isso. Com o jogador de linha é um pouco diferente. Jogador de linha, o treinador determina. Ó, preciso de um zagueiro, sobe um zagueiro. Preciso de um time inteiro, sobe um time inteiro. E a gente estava trabalhando em paralelo a ele, nos mesmos horários. Então, eu não conseguia subir para ver o treino do Vitor. Não conseguia acompanhar o treino do Vitor. Mas todas as vezes que eu tive contato com ele, me parecia uma pessoa muito tranquila, muito solícita, muito educado. Agora, saber o porquê que não deu certo, porquê que... Isso aí eu não tenho como te falar. De verdade, porque se eu estivesse acompanhando no dia a dia, de repente eu poderia te falar, ó, eu acho que isso aqui eu não faria, isso aqui eu... Entendeu? Deixaria de fazer essa coisa, mas eu não tenho como falar o que deu de errado. Mas é fato que quando a gente vai pro jogo do Maringá ali, o clima não estava bom. Sim. O clima não estava bom. Agora, eu não consegui identificar o que era. E aí vem a troca do treinador e... A gente já faz um jogo muito legal contra o Curitiba. Sim, foi realmente. Foi um 3-0, assim, de muita imposição. Os caras jogaram muito bem esse jogo. A Ayrton fez um golaço. Foi o jogo em que eu fiz a opção de ficar com o Gabigol e botei o Pedro no banco. E, enfim, isso trouxe algumas coisas bacanas pra mim depois. Mas, treinador e louco, todo mundo tem um pouco, não tem jeito. Foi uma opção minha e, graças a Deus, deu certo. Um fez o gol, o outro entrou, fez gol também. Mas em que sentido? Que coisas que trouxeram? De mensagem na internet. Tá. Essas coisas, né? Mas internamente foi tranquilo. Assim, conversei com o Pedro, conversei com alguns jogadores, conversei individualmente com os jogadores que estavam saindo, com os jogadores que estavam entrando, o que eu queria, o que não dava para fazer naquele jogo e tal. Mas foram experiências bem legais. Já na última passagem, que foi depois da saída do Sampaoli, a gente faz um jogo do Bahia, que o jogo aconteceu num sábado. Era num sábado e na quinta-feira do Corinthians, antes da data FIFA. Então, na quinta-feira à noite eu fiquei sabendo que eu ia fazer o jogo no sábado. Então eu só tive a sexta-feira. Então o time já tinha acabado de fazer um belo jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Eu falei, bom senso, não vou mexer em nada, é o mesmo time, não tem ninguém machucado. Vai jogar o mesmo time, vai jogar do mesmo jeito e segue. Só passamos algumas coisas bem particulares ali, consegui um lugar do Bahia. O Bahia tinha uma situação de tentar construir para a bola chegar no Everaldo, às vezes para uma casquinha do Everaldo, era um cara que é muito bom na... É o jogo que o Canu é expulso, né? O Canu faz o pênalti. Ele faz o pênalti, não é expulso, não. Aí a gente ganha de 1-0 e vai pro jogo em São Paulo. Aí, sim, a gente tem alguns dias para tentar implementar alguma coisa, tento fazer alguma coisa relacionada ao encaixe do nosso jogo, ao jogo do Corinthians, ver o que a gente
poderia tirar proveito. Tem algumas coisas que acontecem no jogo, assim, bolas combinadas, né, de falta, de escanteio e tal, de construção, que a coisa acontece, mas a gente não consegue a vitória. A gente faz 1-0 com o gol do Gerson. Um golaço de fora da E área. depois a gente toma um gol de pênalti, né? Acho que tem um chute do Fábio. Eu não sei quem foi que chutou, não sei se foi o Fábio Santos. Sei que o Fábio Santos Ele bate bate o pênalti. Eu não sei quem que chuta e a bola bate na mão do Léo. E aí a gente termina empatado ali e eu volto pra base. E a partir daí a gente meio que tem contato direto, né? Porque o Tite solicitava muitos jogadores para treinar no profissional, e quando ele solicitava 10 jogadores, ele pedia para que eu subisse, né? Não, pode vir também. Deixava com auxiliar lá embaixo o restante da equipe e tal. Mas foi uma relação bem legal, cara. Relação com todos eles, tá? Todos eles, não tem... para falar assim, pô, o Vitor Pereira foi um cara muito correto comigo, me chamou para conversar, pediu informação dos jogadores, a mesma coisa foi o Tite. Na apresentação dele, ele fez questão de eu estar presente para me agradecer o que tinha sido feito ali até então, né? Parabenizar pelo que tinha sido feito. Então, acho que foram caras que respeitaram um pouco o profissional que está ali, tentando galgar alguma coisa, e estava naquela posição naquele momento. Então, para mim foram... Se eu tivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa com o profissional que estava interindo ali, entendeu? Se tu tivesse escolha, tu iria? Ou tu não iria? Pra onde? Treinar interinamente Flamengo. Não, iria. Se tivesse escolha, tu também iria? Iria. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Tudo de novo. E queria ter ficado? Queria. Continuar. Queria. Bora pras brincadeiras? Respira aí, Tatiana. A gente vai começar... A gente tem 3 brincadeiras aqui, mestre. A gente vai começar pela dispensa banco titular. Algumas delas, talvez a maioria você já deve ter ouvido falar, como é que funciona em outros podcasts. A gente vai te dar, sobre essa dispensa banco titular, a gente vai te dar 3 opções. Jogador A, jogador B, C, jogador B e jogador C. Aí tu vai falar, dispenso A, titular B, só que não é muito fácil. Você é treinador de futebol, tu tem que aqui, ó. Assumir como é que é? Treinador e louco, todo mundo tem um pouco. Então vambora. Jogador pode manter nele e dispensa banco. E titular, o Mário Jorge. Deixa eu separar aqui, ó. Vai até aqui, eu termino. Eu começo? Vai. Vamos lá. Luiz Henrique, Ares e BH. Bruno Henrique. O A fica... Não, você escolhe. Entre um pra Luiz ficar, Henrique, um pra dispensar e o outro pra, Entre Luiz pra ser Henrique, titular. Ares e BH. Quem é titular, quem é banco e quem tu dispensa desses 3? Vai piorar. Caraca. Luiz Henrique, titular. BH, banco. Ares, dispensa. Esse aqui, faz isso aqui, tá? Tá vendo esse aqui? Tá. Faz esse aqui. Você faz, então. Tá, beleza. Arrascaeta, Ganso e Coutinho. Arrasca fica, Ganso, banco, Coutinho, dispensa. Hoje. Thiago Silva, Júnior Baiano e Ricardo Rocha. Caraca, velho. Thiago Silva, titular. Ricardo Rocha fica no banco. Júnior Baiano, dispensa. Raul Plasma, Diego Alves e Júlio César. Pô, aí tu me quebra. Repete, Raul Plasma. Raul Plasma, Diego Alves e Júlio César. Caraca, velho. 3 ídolos. Pô, Diegão, tu é meu camarada. Mas Júlio César principal, Raul Plasma banco, Diego Alves. Eu dispenso. Júnior, Roberto Carlos ou Marcelo? Como? Júnior, Roberto Carlos e Marcelo. Posso ali fora rapidinho? Não, tem uma ainda que é pior. Júnior, Roberto... o Léo Vagino? Júnior. Roberto Carlos e Marcelo. Pô, o Marcelo, tu sabe que eu tenho relação com ele, né? Sério? Ele foi meu atleta no Helênico. No Helênico? No pô. futsal? Que irado, cara. O avô dele ia lá também, não? O seu Pedro? É. Me xingou muito. Cara, que irado, cara. Tem um jogo, o Marcelo brigava na artilharia da competição com o Renato Augusto, que era do Tio Sam, o Marcelo no Helênico. Só que um dos últimos jogos, a gente não ia classificar, a gente já estava fora da competição, o nosso goleiro não foi, o jogo foi lá em Teresópolis.
E toda brincadeira que a gente fazia, o goleiro podia jogar na linha, o jogador de linha ia pro gol, e o Marcelo ia pro gol e agarrava pra caramba. O goleiro não foi, eu falei, rapaziada, preciso botar alguém no gol. O Marcelo, eu vou. Eu falei, Marcelo... Ele, eu vou. Quando o Marcelo entrou com o uniforme de goleiro, o seu Pedro tava na arquibancada. Nossa. Meu Deus, e aí? Os palavrões eu não posso falar aqui. Ouviu muito, mano. Ganhamos o jogo, 6-5, o Marcelo fez 3 gols com o goleiro linha. Meu Deus, gente. 3 ou 4, não lembro. Sei que a gente ganhou de 6-5 o jogo. E aí depois o Marcelo explicou pra ele, foi eu que pedi Pedro. Ele chamava de Pedro. Foi eu que pedi Pedro, não foi ele que me colocou. Ele chegou lá, ele deu opção pra qualquer um ir pro gol. Eu que pedi. Ah, mas ele não podia fazer isso. Você tá brigando pela artilharia da competição, não sei o quê. Eu falei, pô, Pedro, o que você queria que eu fizesse? O último jogo do campeonato, meu goleiro não vai. Dá pra pular do Roberto Carlos, não? Se contar mais uma história de bastidor do Marcelo, a gente pula, vai. Lembra aí. Eu adoro, pô, Marcelo, um dos ídolos pra gente. Vamos lá. Lembra mais uma rapidinha do Marcelo, vai. Uma história Tem de uma do futsal, também no São Cristóvão. A gente, jogo difícil. E aí eu falei, Marcelo, não dribla aí, tu vai perder a bola, a gente vai tomar o gol. O jogo 4-3 a gente. Ele tentou driblar, perdeu a bola, gol dos caras. Meu Deus. Eu pedi tempo, pô, briguei com ele, tá, saiu a bola, ele pegou a bola, 5-4 a gente, acabou o jogo. Ele veio apontando pra... Como é que é? Calma aí, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu falei, Marcelo, não dribla aí. Que jogo, que ano? Helênico e São Cristóvão, na quadra do São Cristóvão. Ele era sub-13. Aham. Então, tu tá falando aí de 2000 e... Ele é 88, Eu não sei. 98, 2003. Tá. 2003, 2002. Ele jogando, falei, não perde a bola aí. Não perde a bola. Não, 2003 não, cara. Ele é 88, 98, 10 anos. 2001. 2001. Ele perdeu a bola, gol do São Cristóvão. Aí a bola é nossa, tem direito a pedir tempo. Pedi tempo, eu briguei com ele pra caramba. Pô, tu não podia fazer isso. Pô, um jogo importante pra gente, pra classificar. Saiu a bola, deram no pé dele, ele... 5-4 a gente, acabou o jogo. Aí ele comemora apontando Ele me apontando. Tu faz o quê? Tua cara? Não, começa a rir, vou fazer o quê? Cara, tinha que ter registro disso, Tinha que ter. Tá, beleza. Então Vamos vamos lá. lá. Essa. Ele tá perto. Tu vai Não, querer. não, vou. Júnior, Roberto Carlos e Marcelo. Libera o Roberto Carlos. E o titular? E titular? Júnior. Marcelo Banco. Só porque ele driblou e tomou. Tô brincando. Ronaldinho Gaúcho, Zico e Rivaldo. Não. Zico, titular. Ronaldinho no banco. Rivaldo dispensa. Ronaldo, Romário e Edmundo. Ronaldo. Não. Romário titular. Ronaldo no banco. E Edmundo eu libero. Wesley, Mateuzinho e Varela. Porra, aí tu me quebrou também. As pernas. Mateuzinho, titular. O Wesley no banco, libera o Varela. Lohan, Matheus Gonçalves e Matheus França. Tu me quebra nas pernas agora. Vão me reclamar no comentário. Não, esse daí eles vão mandar, com certeza. Com certeza. Matheus França, Lohan, libera o Gonçalves. João Gomes, André e Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, João Gomes, libera o André. Boa, vamos fazer o bate-volta e terminar com esse aqui. No bate-volta é a tradicional bate-volta de sempre. A gente vai mandar pra você uma palavra e você retorna com a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá. Tá? Pode Rapaziada, deixar aí, nada jogador. contra vocês, pelo amor de Deus. Tô sendo pressionado aqui, hein? Por exemplo, podcast. Aí você fala luz, estúdio, Tá. tudo mais, tá? Eu começo essa e tu fecha, já é? Tá. Bate-volta com o Mário Jorge. Ninho do Urubu. Tem que ser com uma palavra só. Não, pode ser uma expressão. Expressão, A frase. primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá. Fábrica de craques. Jorge Jesus. Grande treinador. Bruno Guimarães. Meu filho. Marcelo. Meu irmão. Landim. Um grande presidente, um grande administrador. Bandeira de Melo. Revolucionou o Flamengo.
Maracanã. História. Flamengo. O clube que me formou como profissional. Eurico Miranda. Um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro. VAR. Necessário. Vasco da Gama. O clube que me deu a primeira oportunidade de trabalhar em alto nível. Futsal. A base de tudo pro futebol. Fluminense. O Fluminense, eu tenho que falar do Fluminense. O que vier na sua cabeça. Cara, um grande clube com um grande trabalho de base. Sim, não tenho muita coisa pra falar do Fluminense, que eu não tenho profundidade pra falar do Fluminense. Com todo respeito. SAF. Acho que uma coisa importante é, principalmente pra gente tentar profissionalizar o futebol no Brasil. Sair do empirismo e virar uma coisa mais profissional. Libertadores Sub-20. É um momento mágico e único na minha vida. E o Brasileiro Sub-20. Idem. Faltou só o Mundial, mas foi uma escolha. E o Mundial Sub-20. Eu torci muito, torci como se eu estivesse dentro do campo e para mim foi muito legal o reconhecimento das pessoas que lá estavam, inclusive do Felipe. Ele fala isso em entrevista, fala isso em cortes na internet, que eu já vi também. Foi bem legal ter sido reconhecido como parte importante dessa conquista. Felipe Luiz. Cara, um grande treinador, mas para mim o principal é a grande pessoa que ele é. Arábia. Cara, minha nova casa. Eu quero construir minha carreira lá e, se Deus quiser, ter o mesmo sucesso que eu tive aqui na base, ter lá também. E se conseguir migrar para o profissional, ótimo. E o Tite? Cara, um grande profissional, para mim foi uma grande surpresa conhecê-lo pessoalmente. Sempre tive uma grande admiração pelo profissional que ele é. Eu conheci o filho dele, né, que é meu colega de turma na licença da CBF. É um grande profissional, a gente tem que respeitar a história dele, respeitar o que ele fez pelo futebol brasileiro, porque ele conseguiu durante muitos anos entregar na seleção brasileira o que era possível para aquele momento. Muitas das vezes a gente vai falar que os resultados não foram compatíveis com a geração, mas ele entregou o que foi possível, ele fez o que foi possível. Então, tem muito mais gente responsável do que só ele devido a isso. Lohan. Esse moleque é um gênio. Joga muito, joga muito. E, assim, acho que é questão de amadurecer um pouco mesmo. Acho que falta um pouquinho mais. De repente ele vai demandar um pouco mais de tempo, mas é um menino que tem um poder de decisão gigante. Matheus França. Cara, o Matheus, pra mim, ele era o meu coringa, né? Matheus eu podia colocar em qualquer das 5 posições ofensivas que eu utilizava no meu time, que ele me entregaria alto rendimento. Matheus, brabo. Pra fechar, Gabigol. Cara, o ídolo do Flamengo depois do Zico pra mim. Pra você e pra torcida, né? Depois do Zico, é ele. Não tem como negar a idolatria do cara que faz o que faz em finais de Libertadores, né? Não só em finais, mas... Fechamos. Até botinha. Vamos pra seleção, que vai durar 1 minuto e meio, porque ele tem tempo de 1 minuto e meio pra fazer essa seleção. A gente quer fazer uma seleção, cara. Na real, a gente quer fazer nada. A gente quer Você que vai faça. fazer. Uma seleção com os melhores jogadores que você já treinou na base. E a sua escalação, da forma como você, se quiser deixar um zagueiro e 80 atacantes. Uma escalaçãozinha do goleiro o treinador, a gente já sabe quem é. O treinador pode ser outro também. Não. Aí não dá, pô. Vamos lá, quem foi o melhor goleiro que você já treinou na base? Não só do Flamengo, na tua carreira, na tua vida, que tu já treinou. Caraca, eu nunca fiz esse exercício, cara. É bom. E Então, é bom quando é assim, rapidinho. Tem 1 minuto e meio, né? Vou até pegar um café. Christian. Lateral direito. Lateral direito. Samuel. Vai falando. Zagueiros. Pela direita, Gabriel Noga. E esquerda. Otávio. Lateral esquerdo.
Caio Roque. Agora tu que monta aí. 4-4-2, 4-3-3. É, que é o 3-3. 3-3. 1, 2, 2 assim? Isso. Vamos lá, volante. Caio Lopes. E os dois meias? Cara, vai ficar gente boa de fora aí. É. Tá. Vitor Hugo e Renier. Bruno Guimarães. Tamo junto. E o trio de E ataque? aí, Vamos lá. Pontas direita. Ponta direita. Tá assim, ó. Christian, Samuel, Noda, Otávio, Caio Roque, Caio Lopes, Vitor Hugo, Reinier. O Bruno Guimarães eu não botei nessa barca aí. Não botei o Marcelo. O Marcelo não foi meu atleta no campo, né? Por isso que eu não coloquei. Então tá ótimo, é sua seleção. O Bruno Guimarães, quando foi meu atleta no Sub-15, Não entrava. ele não... Então tá ótimo. Eu tô contigo. Bruno, É isso. sabe disso? Vamos lá. Camisa 9, Matheus França. Lá na esquerda, o Lázaro. Aqui. E aqui o Lohan. Tá ruim esse time. Cara, a minha sinceridade, Lucas, eu não conheço metade, pô. Eu conheço metade. Então, da só. base, né? Eu conheço daqui o Vitor Hugo, cara, eu gosto muito do futebol dele mesmo. Assim. Pra mim, o problema do Reinier é não ter uma posição fixa. Talvez seja até bom. Só que eu acho que falta isso nele. Pra ele ter mais destaque. Mas daqui Otávio pra mim... tá no Porto. Otávio no Porto. Otávio tá no Porto? Pra mim, o Vitor Hugo, cara, eu gosto muito do futebol dele. Eu sempre gostei muito. Pode ser viagem minha, mas é coisa de se identificar. Eu sempre gostei com esse estilo de jogador. Até porque eu lembro que sempre foi falado... Pode derrubar o Caio e botar o Bruno aí, então? Então, ninguém viu. A Luísa cortou, que é a nossa editora. Ninguém viu. Bruno Guimarães, volta aí. E na volância? Bruno Guimarães. Boa. Aí, Brunão. Fechamos, mestre. Fechou? Curtiu. E o técnico? Pode ser o Mário Jorge. E aí eu posso botar meu terno e ficar lembrando do tempo tranquilo. Valeu. É pelo Zagallo? É Homenagem sério? ao Zagallo. É homenagem ao Zagallo. Tu já chegou a encontrar com ele alguma vez na vida? Encontrei uma vez quando eu jogava no Madureira. A estreia do filho dele como treinador. Aham. Não sei se foi estreia, mas foi o primeiro Madureira e Botafogo na Conselheiro Galvão. Eu tava no banco, já tava no final da minha carreira, né? Eu tava no banco com a camisa 13. Caraca. Tu E chegou aí? a falar com ele? Falei, pô. Falei. E ele? Não, e aí teve reportagem, né? Zagallo, não sei o quê, estreia do filho, tal. Aí o cara pegou na relação assim na parede, número 13, Mário Jorge. Aí vai bater assim nas minhas costas, qual é o seu nome? Eu falei, Mário Jorge. Foi o Tino Marcos na época. Tinha que ser, cara. Ele é gigantesco, irmão. E aí saiu o Globo Esporte, Jornal Nacional e tal. Eu tinha um VHS gravado disso, né? Deixar pra gravar. Eu tinha 17, 18 anos. Mas em homenagem a ele, sim. Caraca, que Maneiro. irado. Tamo junto, gostou do papo, mestre? Pô, muita coisa. Sério, Eu curti Obrigado. muito boa sorte no seu trabalho, tá? Confesso que eu sou um tricolor, mas eu avalio e gosto muito de gente que trabalha... Eu gosto muito das pessoas, entendeu? E você sempre pareceu ser uma pessoa muito boa. Então, te desejo tudo de melhor no seu trabalho, muito boa sorte, muito obrigado por ter participado. O papo foi leve, papo assim que é gostoso, né? Curtiu, JP? Curti muito. Obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Espero, no futuro bem próximo, no meio do ano que vem, poder estar aqui de volta e falar assim, ó, tô na Copa do Mundo. Moleque, que isso assim vai seja. acontecer. Rapaziada, espero que todo mundo tenha gostado. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar com geral. Beijo, até a próxima. Valeu.